Uma voz estridente cortou o silêncio da tarde de domingo na calçada da Vila Mariana, como se fosse uma lâmina afiada rasgando um tecido velho. O grito veio carregado de uma raiva desproporcional, uma fúria que não condizia com os anos de carinho e dedicação que haviam sido investidos naquela relação agora despedaçada. As palavras foram curtas, mas o impacto delas foi devastador para quem as recebeu sem qualquer tipo de proteção ou aviso prévio diante de testemunhas atônitas. Os vizinhos, que até poucos segundos atrás cuidavam de suas vidas pacatas, pararam instantaneamente tudo o que estavam fazendo para observar a cena, espirrar para fora do canteiro, molhando seus próprios pés enquanto ela permanecia imóvel. O barulho da água batendo nas folhas era o único som além daquela voz masculina que continuava a ecoar pelas paredes estreitas da rua. Seus dedos, marcados por anos de furos de agulhas e manuseio de tecidos pesados, apertavam a alça de uma bolsa de pano floral com tanta intensidade que os nós de suas mãos ficaram brancos. Seus olhos, que já tinham visto tantas lutas e sacrifícios ao longo de quase 7 décadas, não soltaram uma única lágrima naquele momento de vergonha extrema. Ela permaneceu em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra de ódio como se fossem golpes físicos que atingiam seu peito e seu orgulho. Beatriz Silva. Uma senhora de 68 anos que dedicou cada segundo de sua existência para garantir que aquele homem que agora a insultava tivesse tudo o que ela nunca teve, sentiu algo se quebrar definitivamente. Não era apenas o coração que doía, era a alma que se encolhia diante da ingratidão nua e crua exposta diante de estranhos. O agressor era seu único filho, Rafael Costa, o menino que ela carregou no colo durante o velório do pai e que prometeu proteger de todo o mal do mundo. Rafael estava com o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas e um dedo apontado agressivamente para o rosto da própria mãe que o gerou e o sustentou. Ele não parecia se importar com o fato de estarem no meio da rua, sob o olhar julgador de moradores que conheciam Beatriz desde que ela era uma jovem viúva batalhadora. Velha, vai viver sua vida de uma vez por todas e deixa a nossa família em paz. Gritou ele novamente, reforçando a sentença de exclusão que já vinha sendo preparada há meses. Beatriz olhou para o filho e depois para a nora, Juliana Almeida, que observava tudo de braços cruzados com um meio sorriso, campanha de afastamento e manipulação psicológica. As palavras de Rafael foram como um tapa na cara que deixou marcas invisíveis, mas permanentes, na dignidade de uma mulher que nunca soube o que era desistir. Beatriz sentiu o peso da bolsa floral em seu braço, a mesma bolsa que ela havia costurado com tanto cuidado há mais de 15 anos para carregar os pertences do filho quando ele ainda precisava dela. Agora aquela bolsa parecia carregar o peso de uma vida inteira de erros e renúncias que não serviram para garantir o respeito que ela merecia. O silêncio de Beatriz após os gritos era mais ensurdecedor do que qualquer resposta que ela pudesse dar naquele instante de dor profunda. Seus olhos castanhos, outrora cheios de um brilho materno incondicional, agora refletiam um vazio gélido e uma decisão que começava a tomar forma em sua mente exausta. Ela não implorou por perdão, não perguntou o que havia feito de errado e não tentou se justificar diante da plateia de vizinhos que acompanhava o drama familiar. Beatriz apenas deu um passo para trás, sentindo o asfalto sob seus pés como se fosse areia movediça que ameaçava engoli-la inteira. Ela olhou para a casa onde morava de aluguel. Uma casinha simples com 3 cômodos e um pé de jabuticaba no quintal. E percebeu que aquele lugar não era mais seu refúgio. Tudo o que ela construiu, cada centavo economizado, cada noite, sem dormir costurando vestidos de festa para pagar mensalidades escolares, parecia ter sido jogado no lixo da ingratidão. Rafael pegou a mão da esposa e da filha pequena e virou as costas para a mãe, caminhando em direção ao carro de luxo estacionado na frente do prédio vizinho. O som da porta do veículo fechando com força foi o sinal definitivo de que Beatriz havia sido descartada como um móvel velho que não cabia mais na decoração moderna da vida do filho. Ela ficou ali sozinha, sob o sol escaldante de São Paulo, sentindo a queimação da vergonha em sua pele, enquanto os vizinhos desviavam o olhar. No entanto, o que Rafael e Juliana não poderiam imaginar era que aquele momento de humilhação pública não seria o fim da história de Beatriz Silva. Pelo contrário, seria o catalisador necessário para que uma nova mulher despertasse dentro daquela carcaça cansada de sacrifícios unilaterais. Enquanto caminhava de volta para sua porta, Beatriz apertou os papéis que estavam dentro de sua bolsa, documentos que Rafael achava que ela nunca
teria coragem de usar contra ele em um tribunal de justiça. 3 dias depois daquele incidente na calçada, Rafael receberia uma notificação judicial que faria seu rosto perder toda a cor e seu mundo perfeito começar a desmoronar. Beatriz Silva não estava mais interessada em ser a mãe boazinha, que aceitava migalhas de afeto em troca de sua total anulação, pessoal e financeira. Ela havia se mudado para o exterior em segredo absoluto, mas antes de partir, deixou um bilhete que faria seu filho perder o chão e questionar cada escolha cruel que fez. O silêncio dentro da pequena casa de aluguel na Vila Mariana era tão espesso que Beatriz conseguia ouvir o tic-tac metálico do relógio de parede na Aratres. Cozinha, marcando cada segundo de uma vida que ela não reconhecia mais. Sentada à mesa de madeira gasta, onde tantas vezes serviu o prato preferido de Rafael, ela sentia o peso do mundo esmagando seus ombros cansados. A humilhação na calçada ainda ardia em seu peito como uma brasa viva, mas agora, longe dos olhares curiosos dos vizinhos, a dor da traição emocional começava a se transformar em uma clareza cortante e fria. Ela olhou para suas mãos, as palmas calejadas e as pontas dos dedos marcadas por décadas de furos de agulha que nunca cicatrizavam completamente. Cada cicatriz era um mapa de sua jornada como viúva, um registro silencioso de noites em claro sob a luz fraca de uma lâmpada, costurando bainhas e pregando botões para que Rafael pudesse ter sapatos novos e livros de capa dura. Beatriz fechou os olhos e, por um momento, o cheiro de tecido novo e óleo de máquina de costura a transportou de volta para o ano de 1990, quando o destino lhe deu o primeiro golpe. Walter, seu marido, era um homem de riso fácil e mãos de mecânico que amava a estrada quase tanto quanto amava a família. O acidente de moto aconteceu em uma noite de chuva fina, a apenas 10 quilômetros de casa, deixando Beatriz sozinha com um menino de 6 anos e uma montanha de dívidas que pareciam intransponíveis. Naquele dia, enquanto as pessoas sussurravam coitada no velório, Beatriz tomou uma decisão que selaria seu destino pelas próximas 3 décadas. Ela não seria uma vítima da caridade alheia. Ela seria a fortaleza que Rafael precisava para crescer, sem sentir a falta de nada. A máquina de costura Singer, que pertencera à sua mãe, tornou-se sua melhor amiga e sua pior inimiga naquelas madrugadas intermináveis de trabalho solitário. Beatriz lembrava-se vividamente de Rafael dormindo no pequeno sofá da sala, com a cabeça apoiada em retalhos de seda, enquanto o motor da máquina roncava baixinho como um coração mecânico. Ela trabalhava até que sua vista ficasse embaçada e seus dedos sangrassem, mas cada peça terminada era um tijolo a mais na construção do futuro brilhante que ela sonhava para o seu único filho. Rafael cresceu vendo esse esforço, ou pelo menos Beatriz acreditava que ele via, pois o menino sempre a abraçava e dizia que ela era sua rainha. Naquelas épocas de vacas magras, um ovo frito dividido ao meio e um prato de arroz eram celebrados como um banquete, porque havia amor e respeito mútuo. Beatriz sentia um orgulho imenso quando via o boletim escolar de Rafael cheio de notas altas, acreditando sinceramente que todo o seu sacrifício estava valendo a pena para forjar um homem de caráter. No entanto, sentado agora naquela mesma mesa, o vazio deixado pela saída abrupta de Rafael e Juliana parecia zombar de todas as suas renúncias passadas. Ela se levantou com dificuldade, sentindo os ossos reclamarem do esforço, e caminhou até o alto do armário da cozinha, onde escondia uma caixa de sapatos velha e empoeirada. Com as mãos trêmulas, Beatriz retirou a caixa e a colocou sobre a mesa, abrindo-a como se estivesse desenterrando uma cápsula do tempo cheia de promessas quebradas e mentiras sofisticadas. Dentro da caixa, além das fotos amareladas de Walter, havia uma pasta de plástico transparente contendo os registros de cada pagamento feito à Faculdade Particular de Administração. Eram R$180 mil no total, pagos integralmente com o dinheiro da venda do único imóvel que Beatriz possuía, um pequeno apartamento herdado de seus pais no Jabaquara. Ela abriu mão de sua segurança na velhice, de ter um teto próprio, para que o filho pudesse ter um diploma de prestígio e portas abertas em grandes empresas de logística. Enquanto folhava os comprovantes de transferência, Beatriz sentia uma náusea crescente ao lembrar das palavras de Rafael na calçada, chamando-a de velha interferente. Ele usufruiu de cada centavo daquele sacrifício, construiu sua carreira sobre as costas curvadas de uma costureira, e agora agia como se ela fosse um fardo descartável.
Mas o que mais a machucava não era o dinheiro perdido. Era o contrato de empréstimo de R$ 95.000 que estava no fundo da pasta, assinado com as rubricas de Rafael e Juliana. Aquele dinheiro, sua reserva de emergência guardada para um possível problema de saúde, havia sido entregue ao casal sob a promessa de um investimento lucrativo que nunca deu retorno. Beatriz passou os dedos sobre a assinatura de Rafael, sentindo o relevo da tinta seca no papel, e percebeu que a caligrafia firme do filho era a prova documental de uma traição deliberada. Ela sabia que eles tinham comprado o carro novo, reformado o apartamento no Morumbi com esse dinheiro, enquanto ela continuava a remendar as próprias roupas. O ódio, um sentimento que Beatriz raramente cultivava, começou a borbulhar em seu sangue, aquecendo o frio que sentia no peito desde a humilhação pública. Ela guardou os documentos de volta na pasta com uma determinação gélida, seus olhos fixos na foto de Rafael quando criança, que ainda decorava a geladeira. A costureira silenciosa e submissa estava morrendo, e em seu lugar nascia uma mulher que entendia que o amor de mãe tem limites quando encontra a ingratidão absoluta. Beatriz pegou o telefone e discou um número que não usava há meses, o contato de sua prima Dalva, que morava em Lisboa e sempre a convidava para visitá-la. Dalva, sou eu, Beatriz. O convite para Portugal ainda está de pé. Eu preciso sumir por um tempo, mas antes tenho algo importante para resolver aqui em São Paulo, disse ela com a voz firme. Enquanto falava, ela não percebeu que um vulto observava sua janela pelo lado de fora, alguém que Rafael enviara para monitorar os passos da mãe. Sensação de estar sendo observada percorreu a espinha de Beatriz como uma corrente elétrica gelada logo após ela desligar o telefone com a prima Dalva. Ela não se virou abruptamente para a janela, pois anos de convivência com a intuição feminina e a cautela de quem viveu sozinha a ensinaram a não entregar o jogo antes da hora. Com uma calma que mascarava o turbilhão interno, ela caminhou até a cozinha, fingindo buscar um copo de água, enquanto pelo reflexo do vidro da cristaleira tentava identificar o vulto que espreitava do lado de fora. Era uma silhueta familiar, alguém que usava um boné escuro e tentava se ocultar entre as sombras projetadas pelo pé de jabuticaba do quintal. Beatriz sentiu um aperto no peito, ao perceber que Rafael, seu próprio filho, tinha chegado ao extremo de vigiá-la, como se ela fosse uma criminosa ou uma ameaça ao seu novo estilo de vida luxuoso. Ela fechou as cortinas de renda com um movimento lento e deliberado, trancando a porta da cozinha com um clique metálico que ecoou como calçada estava agora florescendo em uma estratégia de sobrevivência meticulosa. Ela sentou-se novamente à mesa e abriu seu caderno de anotações de costura, mas em vez de moldes de vestidos, começou a listar cada bem, cada centavo e cada dívida que compunham o histórico de exploração que sofrera. A primeira coisa que riscou foi o nome de Rafael da lista de seus afetos, substituindo-o por um número de processo que ela ainda nem tinha, mas que estava decidida a obter. Naquela noite, Beatriz mal dormiu, dedicando as horas de insônia para organizar seus documentos em uma pasta transparente que guardou no fundo de sua mala de tecido gasta. Ao amanhecer, ela vestiu seu melhor conjunto azul marinho, o mesmo que usara na formatura de Rafael. Mas agora o tecido parecia carregar um peso diferente, o peso da justiça que estava prestes a buscar. Ela saiu de casa por volta das 9 da manhã, certificando-se de que o vulto da noite anterior não estava mais lá, ou pelo menos não de forma visível. Seu destino era o escritório da Dra. Valéria, uma advogada conhecida por sua firmeza em casos de abuso patrimonial contra idosos, localizada em uma região movimentada de São Paulo. O trajeto de ônibus pareceu uma eternidade, com Beatriz observando a cidade pela janela, sentindo-se já uma estrangeira em sua própria terra. Ao entrar no prédio comercial, ela sentiu um frio na barriga, mas lembrou-se do rosto triunfante de Juliana e da voz agressiva de Rafael gritando velha na calçada, e isso foi o combustível necessário para manter seus passos firmes. A Dro. Valéria a recebeu com um aperto de mão sólido e um olhar que transmitia compreensão e prontidão para a batalha. Beatriz colocou sobre a mesa o contrato de empréstimo de R$ 95.000 e os comprovantes de pagamento da faculdade, contando a história de como fora enganada por um investimento inexistente em uma franquia de açaí. A advogada analisou os papéis por longos minutos, ajustando os óculos e franzindo a testa enquanto lia as cláusulas do contrato que a própria Juliana havia redigido. Dona Beatriz, o que seu filho e sua nora fizeram tem nome e consequências legais claras,
Especialmente com as provas que a senhora está me apresentando, disse Adrá. Valéria, com uma voz grave que trouxe um alento momentâneo ao confrontos diretos que poderiam abalar sua saúde já fragilizada. Ela não queria vingança no sentido mesquinho da palavra, mas queria que Rafael sentisse na pele o que significava perder o suporte da única pessoa que realmente o amara. Antes de sair do escritório, Beatriz assinou uma procuração que dava plenos poderes a Adrá. Valéria para agir em seu nome, incluindo o pedido de penhora de bens, caso a dívida não fosse quitada no prazo legal. Vamos começar pela notificação judicial, dona Beatriz. Ele terá 15 dias para responder antes que as medidas mais drásticas sejam tomadas, explicou a advogada, guardando os documentos em uma pasta oficial. Beatriz saiu de lá sentindo-se mais leve, como se uma camada de poeira e tristeza tivesse sido removida de sua alma, embora soubesse que o caminho à frente ainda seria doloroso. Ela caminhou pela calçada com a cabeça erguida, sem saber que, a poucos metros dali, Rafael estava saindo de uma concessionária de carros, ostentando um Corolla preto novinho em folha, pago com o dinheiro que ela tanto suara para juntar. Ao retornar para sua rua, Beatriz encontrou Dona Conceição no portão, com uma expressão de preocupação que sugeria que algo tinha acontecido enquanto ela estava fora. Beatriz, seu filho esteve aqui de novo. Entrou na sua casa com a chave reserva e saiu carregando algumas caixas de tecido. Sussurrou a vizinha, olhando para os lados para garantir que ninguém estava ouvindo. Beatriz sentiu o sangue ferver. Rafael não estava apenas tentando apagá-la de sua vida. Ele estava agora saqueando o que restava de seu sustento, acreditando que ela era incapaz de reagir. Ela entrou em casa e viu o vazio onde antes ficavam seus rolos de seda e algodão, mas em vez de chorar, ela apenas pegou o envelope branco que já tinha preparado. O jogo de Rafael estava prestes a mudar drasticamente, pois ele não contava com o que Beatriz descobriu escondido no fundo de uma daquelas caixas vazias que ele deixou para trás. Entrou em sua sala e o vazio deixado pelo roubo dos tecidos parecia um eco doloroso de sua própria alma. Rafael não havia levado apenas matéria-prima. Ele havia saqueado o símbolo do sustento que ela construiu com o próprio suor ao longo de décadas de trabalho árduo e madrugadas silenciosas. No entanto, ao se aproximar da prateleira, onde ficavam as caixas de papelão que ele revirou com pressa e ganância, Beatriz notou algo que o filho, em sua arrogância cega, havia deixado para trás. No fundo de uma caixa de retalhos de seda que ele considerou inútil, estava um pendrive preto, pequeno e discreto, que Beatriz reconheceu imediatamente. Era o dispositivo que Juliana, sua nora, usava com frequência quando trabalhava em casa, antes de se tornar gerente de cosméticos e assumir aquela postura de superioridade insuportável. Ao conectar o dispositivo em seu antigo computador, estoque ou catálogos de perfumes, mas sim o rastro digital da fraude que destruiu sua confiança no próprio filho. Havia um histórico de mensagens e e-mails trocados entre Juliana e um suposto consultor de investimentos, revelando que a franquia de açaí nunca passou de uma fachada elaborada para extorquir o dinheiro da costureira. Juliana detalhava friamente como manipularia os sentimentos de Rafael para que ele convencesse a mãe a vender o apartamento e entregar as economias de uma vida sob o pretexto de garantir o futuro da neta Melissa. Beatriz leu cada palavra com uma clareza que cortava como navalha, sentindo o nó na garganta se transformar em uma barreira de aço. A traição era profunda, meticulosa e desprovida de qualquer pingo de remorso ou humanidade. Enquanto processava a gravidade daquela descoberta, o barulho de um motor potente estacionando na calçada fez Beatriz saltar da cadeira. Pela fresta da cortina, ela viu o brilho do Corolla preto que Rafael havia comprado com o dinheiro dela, mas desta vez era Juliana quem descia do carro. A nora caminhava com passos firmes e autoritários, batendo na porta de Beatriz com uma insistência que demonstrava que ela não aceitaria ser ignorada. Beatriz abriu a porta com uma calma que parecia gelo, encarando Juliana nos olhos sem hesitar. A nora entrou sem ser convidada, lançando um olhar de desprezo para a mobília simples e as paredes que um dia considerou charmosas apenas para ser simpática. Neuza, ouvi dizer que você anda visitando escritórios de advocacia no centro, disse Juliana, usando o nome de Beatriz com um tom de deboche que ardia mais do que um insulto direto. Rafael está muito chateado com essa sua atitude ingrata. Se você continuar com essa ideia absurda de nos iso cobrar, as visitas a Melissa serão cortadas definitivamente e você nunca mais verá sua neta.
A ameaça era clara, cruel, e atingia o ponto mais vulnerável do coração de Beatriz, o amor por Melissa. No entanto, Juliana não contava com a transformação que Beatriz havia sofrido após ser chamada de velha na frente de todos. Em vez de chorar ou implorar, como a nora esperava, Beatriz deu um sorriso que fez o semblante de Juliana vacilar por um segundo. Você fala de gratidão, Juliana, enquanto usa o dinheiro da minha aposentadoria para pagar o financiamento desse carro que está lá fora, enquanto sentavam na minha mesa e comiam a minha comida. O rosto de Juliana empalideceu instantaneamente, perdendo a arrogância habitual para dar lugar a um medo visceral. Do que você está falando? Você enlouqueceu de vez nessa sua casinha alugada, rebateu Juliana, embora sua voz tivesse falhado no final da frase. Beatriz apenas apontou para o computador ligado e para o pendrive que Juliana havia esquecido nas caixas roubadas. A nora avançou para tentar pegar o dispositivo, mas Beatriz foi mais rápida, guardando-o no bolso de seu conjunto azul com uma destreza que Rafael subestimou. Este é o meu passaporte para a liberdade, Juliana. E será sua ruína se você ousar me ameaçar, usando a Melissa novamente. O confronto estava longe de terminar. Mas Juliana percebeu que a costureira silenciosa agora possuía uma arma que poderia destruir o castelo de cartas que eles construíram sobre mentiras. Juliana saiu da casa aos tropeços, batendo a porta com uma fúria impotente que fez os vidros da cristaleira vibrarem. Beatriz sentou-se novamente, sentindo a adrenalina baixar e a exaustão tomar conta de seu corpo, mas sabia que não poderia parar agora. Ela pegou o envelope branco e a passagem para Lisboa, sentindo que o tempo em São Paulo estava se esgotando rapidamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael recebia uma ligação de Juliana que o faria quebrar um copo de cristal na mão. O segredo do investimento falso havia vazado, e Beatriz agora tinha em mãos algo muito mais valioso do que o dinheiro. A verdade que poderia levar o próprio filho para o banco dos réus. Vidro de cristal, se estilhaçando na mão de Rafael, ecoou pelo luxuoso apartamento no Morumbi. Mas ele mal sentiu o corte profundo na palma da mão. O sangue escorria, manchando o tapete felpudo que Beatriz havia ajudado a apagar. Enquanto a voz de Juliana, no telefone, soava como um alarme de incêndio. Ela tem o pendrive, Rafael. Sua mãe sabe de tudo sobre a franquia falsa. O pânico que se seguiu àquela revelação transformou o filho, carinhoso de outrora, em um homem desesperado e perigoso. Sob a pressão histérica de Juliana, que temia perder o cargo na loja de cosméticos e a vida de aparências, Rafael limpou a mão apressadamente e pegou as chaves do Corolla preto. Ele precisava recuperar aquele dispositivo a qualquer custo antes que Beatriz levasse as provas até a Dra. Valéria ou, pior, até a polícia. Enquanto isso, na Vila Mariana, a calmaria de Beatriz era a de quem já havia atravessado a tempestade e agora apenas ajustava as velas para a partida final. Ela não esperou que Rafael batesse à sua porta, ela sabia que ele viria como um predador ferido. Com uma eficiência silenciosa, Beatriz terminou de empacotar o que restava de sua dignidade em uma única mala pequena. Ela passou a tarde liquidando o que restava de seus bens, vendeu a antiga mesa de corte para um brechó vizinho e doou suas últimas peças de enxoval para a igreja local. Cada objeto que saía daquela casa era um elo partido com um passado de renúncias que não lhe pertenciam mais. Dona Conceição observava da janela, com o coração apertado, vendo a amiga de décadas se desfazer de tudo com uma frieza que beirava o sobrenatural. Beatriz saiu ao quintal uma última vez, tocando o tronco do pé de jabuticaba que viu crescer junto com o filho. Cuide dele, Conceição, sussurrou ela, entregando a chave reserva e o envelope branco endereçado a Rafael. E se ele perguntar, diga que eu fui viver a minha vida, exatamente como ele mandou. A vizinha chorou, pressentindo que aquele adeus não era apenas para uma viagem curta, mas o encerramento de um capítulo de 68 anos de história brasileira. Quando o sol começou a se pôr, tingindo as ruas da Vila Mariana de um laranja melancólico, Rafael estacionou o carro bruscamente na calçada. Ele desceu sem a arrogância habitual, mas com um brilho de desespero nos olhos que Beatriz reconheceu como o mesmo de quando ele perdia um brinquedo na infância. Ele entrou na casa sem bater, encontrando Beatriz sentada na única cadeira que restava na sala, segurando firmemente sua bolsa, de tecido floral. O silêncio entre eles era carregado de eletricidade. Mãe, me dá o pendrive, disse ele, tentando manter a voz firme, mas falhando miseravelmente. Você não entende o que está fazendo.
Isso vai acabar com a minha vida e com o futuro da Melissa. Beatriz olhou para o filho e não viu mais o administrador bem-sucedido que ela ajudou a formar, mas um estranho que usava o nome da própria filha para encobrir um roubo. O que vai acabar com a sua vida, Rafael, são as suas escolhas, não as minhas provas, respondeu ela com uma voz que não tremia. Ele avançou um passo, a mão enfaixada estendida em um gesto de súplica que parecia uma ameaça oculta. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Era Juliana, gritando que a polícia acabara de chegar ao apartamento deles com um mandado de busca relacionado a uma denúncia de estelionato patrimonial. Rafael empalideceu, olhando para a mãe com um horror absoluto, percebendo que Beatriz havia sido muito mais rápida do que ele imaginava. No entanto, enquanto ele processava a notícia, um barulho de sirene começou a se aproximar da rua da Vila Mariana, e Beatriz se levantou, caminhando calmamente em direção à porta, com o pendrive seguro em sua mão. O som da sirene se aproximando transformou o ar da Vila Mariana em algo pesado e sufocante, mas Beatriz mantinha uma postura de uma serenidade quase assustadora. Rafael estava parado no meio da sala, os olhos arregalados de pânico, enquanto o sangue da mão cortada pingava lentamente no chão que sua mãe havia acabado de limpar pela última vez. A denúncia anônima que Juliana gritara pelo telefone não era apenas uma ameaça distante, era o resultado de uma rede de provas que Beatriz vinha tecendo com a precisão de quem deu pontos perfeitos a vida inteira. Quando a viatura estacionou bruscamente na frente do portão, Rafael avançou em direção à mãe, as mãos estendidas num gesto desesperado para arrancar a bolsa floral onde o pendrive estava escondido. Beatriz não recuou nem um milímetro, encarando o filho com uma firmeza que o fez vacilar. Os policiais entraram na casa, acompanhados pela Valéria, que trazia consigo uma pasta cheia de documentos autenticados que comprovavam o estelionato patrimonial. Rafael tentou gaguejar uma explicação, alegando que tudo não passava de um mal-entendido familiar, mas a presença das autoridades silenciou sua arrogância. Foi nesse momento que Juliana apareceu, vinda do carro luxuoso que estacionara logo atrás da viatura, com o rosto desfigurado pelo ódio e pelo medo de perder sua posição social. Ela apontou o dedo para Beatriz, gritando que a velha estava louca e que tudo o que eles fizeram foi para o bem da família. Valéria interveio com uma voz cortante, informando que a denúncia anônima fora, acompanhada de gravações de áudio e cópias de e-mails que Juliana acreditara ter apagado. Rafael olhou para a esposa, e Beatriz viu pela primeira vez a semente da discórdia germinar entre os dois cúmplices daquela fraude. Juliana, percebendo que o cerco estava se fechando, tentou mudar de tática, implorando para que Beatriz pensasse na neta Melissa. Mas Beatriz apenas entregou o pendrive ao oficial de justiça, seu olhar fixo no filho que ela um dia chamara de meu orgulho. O que eu estou fazendo aqui, Rafael, é garantir que Melissa não cresça aprendendo que se pode roubar a própria mãe, sair impune, disse ela, sua voz ecoando com a força de uma sentença definitiva. O oficial leu a notificação de penhora imediata de bens, incluindo o Corolla preto novinho, que reluzia sob os postes de luz da rua. Rafael caiu de joelhos no quintal de terra batida, o mesmo lugar onde ele brincava quando criança enquanto Beatriz costurava vestidos de festa para pagar suas contas. A vizinhança inteira observava em silêncio absoluto. A humilhação que Rafael impusera à mãe na calçada dias antes agora voltava para ele com a força de um bumerangue judicial. Beatriz pegou sua única mala pequena e caminhou em direção ao portão, sem olhar para trás para ver o filho sendo levado para prestar depoimento. Dona Conceição a esperava no portão, as chaves da casa nas mãos e as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo. Beatriz deu um abraço apertado na amiga, entregando-lhe o envelope branco que continha sua carta de despedida e uma última instrução. Dê isso a ele quando tudo o que ele tem se transformar em cinzas, sussurrou Beatriz, antes de entrar no táxi que a levaria diretamente para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. O motorista deu a partida e a imagem da Vila Mariana começou a desaparecer pelo vidro traseiro, levando consigo décadas de sacrifício e dor. Enquanto o táxi avançava pela rodovia dos Bandeirantes, Beatriz abriu o passaporte e viu o visto para Portugal, sentindo um frio na barriga que não era de medo, mas de liberdade. Ela sabia que a batalha judicial estava apenas começando, mas a partir daquele momento, ela não seria mais a costureira invisível que aceitava migalhas de afeto
Chegando ao aeroporto, o movimento frenético de pessoas de todas as partes do mundo parecia celebrar seu novo recomeço. No entanto, ao se aproximar do balcão de embarque, o celular de Beatriz apitou com uma mensagem de um número desconhecido que a fez parar bruscamente no meio do saguão, o coração batendo descompassado contra as costelas enquanto ela lia o conteúdo inesperado. Beatriz parou abruptamente no meio do saguão de mármore do aeroporto de Guarulhos, ignorando o fluxo frenético de passageiros e malas que desviavam dela como se fosse uma rocha num rio impetuoso. O brilho da tela do celular refletia em seus óculos, revelando uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas que trazia um conteúdo capaz de congelar o sangue em suas veias. Dona Beatriz, eu sei o que eles fizeram com o dinheiro da faculdade e tenho os áudios que provam que Rafael sabia de tudo desde o início. Não embarque antes de falarmos. Assinado Jéssica. Beatriz sentiu o chão oscilar. Sob seus pés, Jéssica era a antiga assistente de Juliana na loja de cosméticos, uma moça que havia sido demitida sem explicações meses atrás e que agora ressurgia como uma peça inesperada nesse tabuleiro de traições. A revelação de que Rafael não apenas foi manipulado por Juliana, mas que era cúmplice consciente da farsa desde o primeiro dia, atingiu Beatriz com a força de um soco no estômago. Ela olhou para o portão de embarque, onde a liberdade a esperava do outro lado do oceano, e depois, para a saída do aeroporto, onde a verdade nua e crua clamava por um acerto de contas definitivo. O dilema era dilacerante, partir e deixar as cinzas para trás, ou ficar e garantir que a justiça fosse tão implacável quanto a dor que sentia. Beatriz respirou fundo, as mãos trêmulas apertando a mala pequena, enquanto as palavras de Rafael chamando-a de velha ecoavam em sua mente como um lembrete cruel de que a misericórdia não tinha mais lugar naquela relação. Enquanto Beatriz travava sua batalha interna no saguão, a Vila Mariana tornava-se o palco de um espetáculo de decadência e desespero para o seu filho. Rafael estava parado na calçada, assistindo impotente enquanto o guincho da polícia içava o Corolla preto que era seu maior símbolo de status e orgulho. Juliana gritava impropérios contra os policiais e contra a Valéria. Seu rosto antes impecável, agora borrado pela maquiagem derretida, pelo choro de raiva. Isso é um absurdo. Vocês não podem levar o nosso carro. Ela berrava. Mas os oficiais apenas cumpriam um mandado de penhora por estelionato patrimonial e dívida não quitada. Rafael, por outro lado, parecia ter perdido a alma. Ele olhava para a casa vazia de sua mãe e via apenas o reflexo de sua própria ingratidão. A notícia da apreensão do veículo espalhou-se pela rua como pólvora, e os mesmos vizinhos que testemunharam a humilhação de Beatriz agora observavam a queda do filho bem-sucedido com um misto de pena e justiça. Dona Conceição permanecia firme em seu portão, segurando o envelope branco que Beatriz lhe entregara, sentindo que o peso daquelas palavras seria o golpe de misericórdia na consciência de Rafael. Juliana, percebendo que o cerco estava se fechando e que suas contas bancárias seriam as próximas a serem bloqueadas, virou sua fúria contra o marido. A culpa é sua, Rafael. Você não soube calar a boca daquela velha e agora estamos perdendo tudo. Ela disparou, revelando que seu amor sempre teve um preço e que esse preço acabara de expirar. No aeroporto, Beatriz tomou sua decisão com uma calma gélida que surpreenderia até a si mesma se tivesse tempo para refletir. Ela não cancelou seu voo, mas pegou o celular e discou para o número de Jéssica com uma determinação inabalável. Mande os áudios agora, Jéssica. Mande tudo para Adrá, Valéria e para mim. Se você quer justiça, eu vou garantir que ela seja feita em dobro, ordenou Beatriz, sua voz soando como o comando de uma general em campo de batalha. Enquanto os arquivos começavam a carregar em seu dispositivo, ela viu o primeiro áudio, uma conversa gravada na sala de jantar de Rafael, onde ele e Juliana riam abertamente sobre como Beatriz era fácil de enganar e como usariam o dinheiro da aposentadoria dela para a entrada do apartamento no Morumbi. Ao ouvir a risada de Rafael, aquela mesma risada que ela tanto amava ouvir quando ele era criança, Beatriz sentiu a última fibra de amor materno se transformar em poeira. Ela caminhou em direção ao balcão de informações, não para desistir da viagem, mas para garantir que sua partida fosse se necessário. Eles não são apenas devedores, são criminosos. O alto-falante do aeroporto anunciou a última chamada para o voo de Lisboa e Beatriz sentiu o passaporte queimar em sua mão, sabendo que, quando pousasse em solo português, a vida de seu filho estaria em ruínas completas.
No entanto, quando Beatriz estava prestes a entregar seu cartão de embarque na catraca, ela viu uma figura familiar correndo desesperadamente pelo saguão, gritando seu nome entre soluços e pedidos de desculpas. Era Rafael, descabelado e com a roupa manchada de sangue da ferida na mão que ainda não havia cicatrizado, tendo conseguido um táxi às pressas para interceptar a mãe antes que ela sumisse para sempre. Ele caiu de joelhos diante da fila de embarque, sob os olhares de centenas de estranhos, implorando para que Beatriz não o deixasse naquele inferno que ele mesmo criara. Beatriz parou, olhou para o filho ajoelhado no chão do aeroporto, e em vez de estender a mão, ela fez algo que mudaria o curso daquela história para... Beatriz permaneceu imóvel diante da figura patética de Rafael, que soluçava aos seus pés no meio do saguão de embarque internacional. Os passageiros ao redor reduziram o passo, curiosos com o drama familiar que rompia a frieza burocrática do aeroporto, mas Beatriz não sentia o calor da compaixão, apenas o gelo de uma indiferença recém-adquirida. Rafael tentou segurar a barra de seu conjunto azul, as mãos trêmulas e sujas de sangue, em seco, mas ela deu um passo lateral, evitando o contato como se ele fosse um estranho portador de uma doença contagiosa. Mãe, por favor, eu imploro, não vá embora assim. Eu estava fora de mim. A Juliana me pressionou. Eu não queria dizer aquelas coisas, ele gaguejava, as lágrimas abrindo sulcos na poeira de seu rosto. Beatriz o observou de cima. E por um breve segundo, a imagem do menino que ela consolava após pesadelos infantis brilhou em sua mente. Mas logo foi substituída pelo eco da voz dele gritando velha na calçada da Vila Mariana. Ela não disse uma palavra de consolo, não estendeu a mão para levantá-lo e não derramou uma única lágrima de despedida. Em vez disso, Beatriz retirou da bolsa o envelope que continha a cópia da denúncia de Jéssica e o jogou no chão, ao lado dele. Você não está aqui porque me ama, Rafael. Você está aqui porque o Corolla foi guinchado e as contas no Morumbi foram bloqueadas. Disse ela com uma voz tão cortante quanto a agulha de sua máquina de costura. Você não veio buscar uma mãe. Você veio buscar um banco que parou de fornecer crédito. Rafael olhou para o envelope, os olhos arregalados ao perceber que o cerco não era apenas financeiro, mas moral e irremediável. Beatriz entregou o cartão de embarque à funcionária, a da companhia aérea, que observava a cena com um misto de choque e admiração pela frieza daquela senhora. Sem olhar para trás, ela cruzou a barreira eletrônica, deixando para trás o filho que agora era apenas um fantasma de seus sacrifícios passados. Enquanto Beatriz caminhava pelo túnel que levava à aeronave, sentindo o ar-condicionado gelado contra seu rosto, a Vila Mariana fervilhava com o capítulo final daquela tarde de caos. Dona Conceição, cumprindo fielmente a promessa feita à amiga, viu o táxi de Juliana estacionar violentamente na frente da casa de Beatriz. Juliana desceu furiosa, o cabelo desfeito e o rosto vermelho de ódio, procurando por Rafael ou por qualquer coisa que pudesse salvar seu patrimônio em queda livre. Foi então que Dona Conceição atravessou a rua, com o envelope branco que Beatriz deixara guardado sob a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso é para o seu marido, Juliana. Se é que você ainda tem coragem de chamá-lo assim, disse a vizinha, entregando o papel com um desprezo que não tentava esconder. Juliana arrancou o envelope das mãos da idosa e o abriu ali mesmo, sob o sol poente, acreditando que encontraria uma carta de perdão ou um cheque salvador. O que Juliana encontrou, no entanto, foi o extrato consolidado de uma conta bancária que ela e Rafael desconheciam completamente. Beatriz, durante todos aqueles anos de costura exaustiva, não havia guardado apenas os 95 mil reais que eles roubaram. Ela havia mantido uma conta de previdência privada em nome de Melissa, alimentada mensalmente com os lucros da venda de vestidos de noiva de luxo que ela fazia em segredo para uma boutique nos Jardins. O montante era expressivo, mas havia uma cláusula de ferro detalhada na carta anexa. O dinheiro era absolutamente inacessível para Rafael e Juliana, bloqueado por um fundo de custódia que só liberaria os recursos para a educação de Melissa quando ela completasse 18 anos. Beatriz havia garantido o futuro da neta, mas havia deixado o filho e a nora na mais completa miséria financeira imediata, sem um centavo para pagar advogados ou as parcelas do apartamento de luxo. Juliana soltou um grito de frustração que ecoou por toda a Vila Mariana, rasgando o papel em 1000 pedaços enquanto percebia que Beatriz havia sido cercada por pedaços da carta que revelava a última jogada de mestre de sua mãe. Ele se sentou ao lado dela, no mesmo lugar onde humilhara Beatriz dias
antes sentindo o peso do karma esmagar seus pulmões. Eles não tinham mais o carro, não tinham mais o apoio da família e, em poucos dias, perderiam o apartamento no Morumbi. Beatriz já estava cruzando o Oceano Atlântico, dormindo o sono dos justos, enquanto Rafael abria o celular e via a primeira notificação oficial do tribunal. Ele estava sendo citado como réu em um processo de fraude financeira movido pela própria mãe. O silêncio da noite na Vila Mariana foi quebrado apenas pelo choro baixo de Rafael, que finalmente entendia que o amor de mãe não era um recurso inesgotável. Ele olhou para a casa escura de Beatriz e percebeu que a chave que ele carregava no bolso não abria mais nenhuma porta para o perdão. No entanto, o que Rafael ainda não sabia, e que Juliana temia desesperadamente, era que Jéssica não havia enviado apenas áudios sobre o dinheiro. Ela havia enviado para Beatriz algo muito mais sombrio sobre o passado de Juliana. Um segredo que poderia colocar a nora atrás das grades por muito mais tempo do que uma simples dívida financeira. Enquanto o avião de Beatriz ganhava altitude, o celular de Rafael vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido, contendo uma foto de um documento que faria seu sangue gelar instantaneamente. O som da campainha ecoou pelo apartamento em Alfama com uma insistência que fez o coração de Beatriz saltar contra as costelas, enquanto a voz desesperada de Rafael ainda saía pelo alto-falante do celular. Ela olhou para a porta de madeira maciça, sentindo uma mistura de medo e curiosidade, sem saber se o passado havia cruzado o oceano mais rápido do que ela. Ao abrir a porta, Beatriz não encontrou Rafael ou policiais, mas sim uma mulher jovem, com olheiras profundas e uma criança pequena adormecida em seus braços. Era Jéssica, a ex-assistente de Juliana, que havia fugido do Brasil no mesmo dia em que enviou os áudios, temendo as represálias da rede criminosa que Juliana integrava. Jéssica tremia, segurando uma pasta de couro desgastada contra o peito, e seus olhos imploravam por um refúgio que ela acreditava que apenas a mãe de seu algoz poderia oferecer. Beatriz recuou, permitindo que a jovem entrasse, e desligou o telefone na cara de Rafael, sem dar uma resposta definitiva às suas súplicas de perdão. O silêncio que se seguiu no apartamento foi preenchido apenas pela respiração pesada da criança e pelo som distante dos bondes de Lisboa subindo a Caro Ladeira. Jéssica sentou-se à mesa, a mesma onde Beatriz pretendia recomeçar sua vida de costura, e abriu a pasta, revelando documentos que nem a Drá, Valéria, possuía ainda. Dona Beatriz, eu não contei tudo nos áudios porque minha vida corria risco em São Paulo, confessou a moça com a voz embargada. Juliana não estava apenas roubando a senhora ou sonegando impostos. Ela estava usando o nome do Rafael para assinar contratos de importação de substâncias proibidas. Ele não é apenas um cúmplice passivo, legalmente. Ele é o responsável por tudo. A revelação caiu sobre Beatriz como uma sentença de morte para qualquer esperança de redenção do filho. Rafael, o menino que ela criou com tanto zelo, havia assinado sua própria condenação por pura preguiça e deslumbre com o luxo fácil proporcionado pela esposa. Enquanto isso, em São Paulo, Rafael caminhava pelas ruas da Vila Mariana com Melissa no colo, sentindo o peso da rejeição materna e a realidade brutal de não ter onde passar a noite. Ele tentou ligar para os antigos amigos do Morumbi, aqueles que tomavam champanhe em sua varanda gourmet, mas todos os números pareciam ter sido desativados ou o bloqueavam após a primeira frase. A vergonha de ser o filho da costureira que virou réu era maior do que a solidariedade de classe que ele tanto prezava. Rafael acabou sentando em um banco de praça próximo à estação de metrô, observando as pessoas passarem com indiferença, exatamente como ele fizera com a própria mãe durante anos. Melissa começou a chorar de fome, e ele percebeu que não tinha sequer o dinheiro para comprar 1 litro de leite, já que todos os seus cartões estavam retidos pela investigação judicial. A arrogância que o fazia gritar na calçada havia evaporado, deixando apenas um homem pequeno, quebrado e sem recursos básicos. Ele olhou para o celular descarregado e sentiu o desespero de quem entende, tarde demais, que o dinheiro pode comprar o luxo, mas a dignidade é a única moeda que garante um teto nos momentos de queda. Juliana estava na cela de uma delegacia feminina, e Rafael estava no purgatório das ruas, pagando cada centavo da dívida emocional que acumulou. Em Lisboa, Beatriz ouvia os detalhes do esquema de Juliana e percebia que a justiça brasileira em breve exigiria o depoimento de Jéssica para fechar o caso. Ela olhou para a boneca de pano que estava consertando e depois para Melissa, ou melhor, para a ideia da neta que ainda estava presa naquele caos em São Paulo.
Beatriz sabia que, se não fizesse algo, a neta acabaria sendo levada pelo conselho tutelar, dado que a mãe estava presa e o pai estava em situação de rua. A decisão era torturante. Resgatar a criança significava, inevitavelmente, ter que lidar com Rafael novamente. Mas Beatriz não era mais a mulher que se sacrificava por gratidão. Ela era agora uma estrategista que agiria apenas sob seus próprios termos e ela pegou o telefone e ligou para Drá. Valéria, ignorando as centenas de mensagens de Rafael que lotavam sua caixa de entrada. Dró, Valéria, quero que a senhora entre com um pedido de guarda provisória de Melissa para mim. Alegação de abandono moral e falta de condições do pai, disse Beatriz, sua voz soando fria e precisa. E quanto ao Rafael, não mova um dedo para ajudá-lo com a fiança ou o despejo. Deixe que ele sinta o gosto da vida que ele mandou eu ir viver. Beatriz desligou e olhou para Jéssica, que a observava com uma mistura de pavor e admiração. A costureira de Alfama estava prestes a mover as peças finais de um jogo que Rafael acreditava ter vencido no momento em que a expulsou de... Beatriz serviu um chá para a jovem e preparou uma cama improvisada, mas seu pensamento estava em como trazer Melissa para Portugal sem permitir que Rafael cruzasse a mesma fronteira. Ela sabia que Rafael usaria a filha como escudo humano para tentar uma vida nova na Europa, e ela estava decidida a não permitir que o parasita voltasse a se alimentar de seu trabalho. Enquanto o sol se punha sobre o rio Tejo, Beatriz sentiu uma paz estranha. A paz de quem aceitou que algumas feridas não cicatrizam. Elas apenas param de sangrar para dar lugar a uma nova pele, mais dura e resistente. No entanto, o sossego foi quebrado por um novo e-mail da Drá. Valéria com o assunto: urgente, Rafael foi preso em flagrante. O brilho azulado da tela do computador iluminava o rosto de Beatriz no silêncio do seu refúgio em Alfama, enquanto as palavras do e-mail da Drá. Valéria pareciam queimar suas retinas. Rafael havia sido preso em flagrante em uma praça no centro de São Paulo, não por um crime de colarinho branco, mas por uma tentativa desesperada e desastrada de furtar mantimentos em um supermercado para alimentar Melissa. A queda do executivo arrogante para a condição de um detento comum foi tão rápida quanto o desmoronamento do castelo de mentiras que ele e Juliana construíram. Segundo o relato detalhado da advogada, Rafael entrou em um estado de choque catatônico ao ser algemado na frente da filha, que agora estava sob custódia temporária do Conselho Tutelar em uma casa de acolhimento institucional. Beatriz sentiu um aperto lancinante no peito ao imaginar Melissa, aquela criança doce que ela tanto mimou com bonecas de pano, sozinha em um lugar estranho cercada por rostos desconhecidos. A raiva que sentia por Rafael era imensa, mas o amor pela neta era a única força que ainda conseguia mover as engrenagens de sua alma cansada. Dró, Valéria, não perca mais um segundo com a defesa do Rafael. Ele fez as escolhas dele. E agora terá que enfrentar o sistema, disse Beatriz ao telefone, com uma voz que não admitia contestações. Minha prioridade absoluta é tirar a Melissa de lá. Mobilize todos os recursos. Use as provas de abandono material e a situação de rua dele para acelerar a minha guarda provisória. Enquanto Beatriz organizava os trâmites internacionais de Portugal, o cenário na delegacia em São Paulo era de pura traição e covardia. Juliana, ao saber da prisão do marido através do seu advogado de porta de cadeia, não demonstrou um pingo de solidariedade ou tristeza. Pelo contrário, ela viu na desgraça de Rafael a sua única tábua de salvação perante a justiça. Juliana solicitou uma audiência urgente com o Ministério Público para oferecer uma delação premiada, onde ela se dispunha a entregar toda a rede de fornecedores da clínica clandestina e, o mais cruel, colocar toda a responsabilidade intelectual dos crimes de lavagem de dinheiro nas costas de Rafael. Ela alegaria que foi coagida pelo marido e que era apenas uma fachada para as ambições desmedidas dele. O depoimento de Juliana foi um festival de cinismo que deixou até os investigadores experientes perplexos com tamanha frieza. Ela detalhou como Rafael supostamente gerenciava as contas e como ele a obrigava a assinar os documentos, invertendo completamente a realidade que Jéssica havia revelado para Beatriz em Lisboa. Juliana queria liberdade a qualquer custo, mesmo que isso significasse ver o pai de sua filha mofar em uma cela por décadas. Rafael, ao saber da traição da esposa por meio de um carcereiro, desabou emocionalmente, percebendo que a mulher pela qual ele expulsou a própria mãe de casa era a mesma que agora cravava o punhal final em suas costas. Beatriz, em Lisboa, recebeu os áudios do depoimento de Juliana enviados pela Drá, Valéria
e sentiu uma náusea profunda. Ela olhou para Jéssica, que ainda estava em seu apartamento sob sua proteção, e percebeu que a jovem era a única testemunha capaz de desmascarar a farsa de Juliana e salvar, se é que ainda havia algo para salvar, a integridade jurídica de Rafael perante as acusações falsas de homicídio culposo na clínica. Jéssica, você está disposta a prestar depoimento por videoconferência para o consulado brasileiro aqui em Lisboa? Perguntou Beatriz, segurando as mãos trêmulas da moça. Não é por ele, é pela verdade, e para garantir que a Juliana não saia impune desse teatro de horror. Colher os depoimentos oficiais de Jéssica e coordenar a busca de Melissa com a Polícia Federal. Beatriz estava disposta a gastar cada centavo daquela conta secreta que guardou para a neta para garantir que o resgate fosse impecável. Ela não pretendia voltar ao Brasil fisicamente, temendo que a justiça a retivesse ou que o reencontro com Rafael a enfraquecesse. Sua intenção era trazer Melissa para Portugal permanentemente, criando-a em Alfama longe da toxicidade dos pais. No entanto, um obstáculo inesperado surgiu quando o Conselho Tutelar em São Paulo negou o pedido inicial de guarda provisória para a avó que residia no exterior, alegando que a criança precisava manter laços no país de origem enquanto os processos dos pais estavam em curso. Beatriz recebeu a notícia com uma fúria gélida, percebendo que o sistema era tão burocrático quanto cego para o sofrimento real. Ela sentou-se diante da máquina de costura, não para trabalhar, mas para pensar. Foi então que ela se lembrou de um detalhe jurídico que Walter, seu falecido marido, mencionara anos atrás sobre sua dupla cidadania nunca reclamada. Se ela conseguisse provar que Melissa tinha direito ao sangue português, as leis internacionais mudariam o jogo drasticamente. Enquanto Beatriz revirava o fundo falso de sua mala em busca dos documentos de Walter, a situação de Rafael na prisão piorou drasticamente. Ele foi transferido para um presídio comum após a delação de Juliana ser aceita preliminarmente, ficando exposto à violência do sistema carcerário. Em uma noite de desespero, ele conseguiu subornar um guarda com o seu último relógio de marca que não fora apreendido, para fazer uma única ligação internacional. O telefone de Beatriz tocou às 3 da manhã. Ao atender, ela não ouviu pedidos de desculpas, mas um grito abafado de terror que dizia: "Apenas, mãe, eles descobriram que eu sou o laranja da Juliana. Eles vão me matar aqui dentro se você não me tirar agora." O grito de pavor de Rafael, através da linha telefônica internacional, cortou o silêncio da madrugada em Alfama como um trovão, deixando Beatriz paralisada por alguns segundos com o aparelho ainda pressionado contra o ouvido. A voz do filho, antes carregada de uma arrogância, que a humilhava na calçada da Vila Mariana, agora era apenas um sussurro quebrado de um homem que via a morte de perto nas sombras de um presídio comum. Ele implorava por uma salvação que sabia não merecer, admitindo em meio a soluços que havia sido o joguete de Juliana, um laranja consciente de seus atos, mas agora descartado como lixo por uma facção que não perdoava falhas ou traições. Beatriz sentiu uma náusea profunda, uma mistura de desprezo pelo homem que ele se tornou e um resquício doloroso daquela proteção instintiva que uma mãe nunca consegue apagar completamente, por mais que a razão grite o contrário. Ela desligou o telefone sem prometer nada, mas suas mãos já começavam a agir com uma precisão cirúrgica, movidas pela urgência de quem sabe que o tempo é um luxo que Rafael não possuía mais naquela cela infecta. Beatriz caminhou até o baú de madeira que Dalva guardava no sótão e retirou-o. Envelope de couro desgastado onde Walter mantinha os registros de sua ascendência portuguesa, documentos que ela ignorara por décadas por acreditar que o Brasil era seu único lar. Com a ajuda de Jéssica, que observava tudo com olhos arregalados, Beatriz começou a digitalizar as certidões de nascimento e o registro consular de Walter. Percebendo que Melissa tinha, por direito de sangue, a cidadania europeia que o sistema burocrático brasileiro estava tentando ignorar no processo de guarda. Às 7 da manhã, Beatriz já estava na porta do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, acompanhada pela Dra. Valéria, que havia desembarcado em solo português poucas horas antes com uma pasta cheia de liminares e novos depoimentos. A estratégia era agressiva e não dava margem para erros. Usar o depoimento de Jéssica para provar que Juliana era a verdadeira mentora intelectual da clínica clandestina e dos desvios de verba, reduzindo a periculosidade de Rafael perante o juiz e permitindo sua transferência imediata para uma ala segura ou uma prisão domiciliar monitorada. Ao mesmo tempo, Beatriz reivindicaria a nacionalidade de Melissa.
transformando a disputa de guarda em um conflito internacional de jurisdição, onde as leis de proteção à criança de Portugal obrigariam o repatriamento da neta para os cuidados da avó. Valéria trabalhava freneticamente em seu laptop enquanto esperavam a audiência por videoconferência com o Ministério Público de São Paulo. Dona Beatriz, se conseguirmos validar o depoimento da Jéssica hoje, o castelo de cartas da Juliana desmorona e o Rafael ganha uma sobrevida, mas a senhora precisa estar ciente de que ele ainda terá que cumprir pena pelo que assinou, alertou a advogada, ajustando os óculos com uma expressão severa. Beatriz apenas assentiu, seu olhar fixo no horizonte do Rio Tejo, sabendo que sua missão não era livrar Rafael da justiça, mas garantir que ele permanecesse vivo o suficiente para ver Melissa crescer em um continente onde a ganância dele não pudesse alcançar. Lá, a audiência virtual começou sob uma tensão palpável, com o promotor brasileiro questionando cada detalhe do relato de Jéssica sobre os bastidores da loja de cosméticos e os contratos secretos de Juliana. Jéssica, protegida pela presença de Beatriz e pela distância física, narrou com uma riqueza de detalhes estarrecedora como Juliana manipulava as assinaturas de Rafael enquanto ele estava embriagado ou distraído com presentes caros, provando que, embora ele fosse culpado de omissão e ganância, a crueldade deliberada partia inteiramente da nora. Enquanto a justiça começava a girar suas engrenagens, Beatriz enviou um e-mail confidencial para Dona Conceição, pedindo que ela fosse até a casa de acolhimento institucional onde Melissa estava e entregasse um pequeno amuleto que Walter deixara, uma medalha de ouro que era o registro oficial da cidadania portuguesa da família. Em São Paulo, a reviravolta foi cinematográfica quando a Polícia Civil, munida das novas informações, realizou uma busca no cofre pessoal de Juliana, em um banco no centro, encontrando as provas físicas que ela tentara destruir, os contratos originais com as digitais dela e as assinaturas falsificadas de Rafael em momentos de incapacidade. Juliana, que ainda acreditava que sua delação premiada levaria para a liberdade, viu o mundo desabar quando foi informada de que seu acordo fora anulado por falso testemunho e que ela seria transferida para uma penitenciária de segurança máxima. O ódio que ela sentia por Beatriz agora se transformava em um pavor gélido, pois ela sabia que a sogra que ela chamara de velha, inútil, acabara de se tornar sua juíza e carrasca final. Entretanto, no momento em que Valéria comemorava a vitória parcial sobre a guarda de Melissa, um funcionário do consulado entrou na sala com um semblante sombrio e entregou um envelope lacrado para Beatriz. O documento era uma notificação urgente da Polícia Federal Brasileira informando que Rafael havia sido ferido em uma rebelião iniciada poucos minutos após a notícia da transferência de Juliana ter vazado para os detentos ligados à facção. Beatriz sentiu o mundo girar, as pernas vacilarem e a medalha de ouro de Walter cair de suas mãos, brilhando no chão do consulado. Ela precisava decidir em segundos, usar os recursos para salvar a vida do filho que a traiu ou garantir que Melissa cruzasse a fronteira antes que a justiça fechasse as portas. O telefone de Beatriz vibrou com uma foto enviada por um contato anônimo dentro do hospital de custódia, mostrando Rafael entre a vida e a morte, mas o que estava escrito no verso daquela imagem fez Beatriz perder o último resquício de ar. O mundo pareceu girar em câmera lenta enquanto Beatriz segurava o envelope no consulado, seus olhos fixos na imagem borrada e amarelada que acompanhava a foto de Rafael no hospital de custódia. No verso daquela foto, escrito com uma caligrafia apressada e quase ilegível, estava uma mensagem que gelou seu coração de forma definitiva. O sangue dele é o preço da sua fuga, Beatriz. Se Melissa cruzar a fronteira, ele não sai vivo da UTI. A ameaça não vinha de um criminoso comum, mas era a assinatura implícita de Juliana, que mesmo de dentro da cela de segurança máxima, ainda conseguia mover os fios de uma rede de contatos sombrios para manter o controle sobre o único trunfo que lhe restava, a filha. Beatriz sentiu um suor frio escorrer por suas têmporas, percebendo que sua partida para Lisboa não havia cortado todos os laços, mas transformado a disputa familiar em um jogo de reféns onde cada movimento poderia custar uma vida. Valéria percebeu a palidez súbita de sua cliente e segurou firmemente o braço de Beatriz, impedindo que ela desabasse sobre o tapete azul do consulado. Dona Beatriz, o que está acontecendo? O que diz essa mensagem? Questionou a advogada. Mas Beatriz apenas guardou o papel no bolso,
a mente trabalhando freneticamente em busca de uma solução que não envolvesse a morte do filho ou a condenação da neta ao inferno de São Paulo. Ela olhou para Jéssica, que ainda esperava no canto da sala, e percebeu que a jovem era a única que conhecia a fundo a extensão da maldade de Juliana e quem eram os seus comparsas externos. Beatriz sabia que, se Rafael morresse naquele hospital, a guarda de Melissa se tornaria um imbróglio jurídico eterno, possivelmente devolvendo a criança para a influência da família de Juliana assim que ela conseguisse alguma brecha legal. A decisão que Beatriz precisava tomar era desumana: ceder à chantagem e interromper o processo de cidadania de Melissa para garantir que os capangas de Juliana permitissem que os médicos salvassem Rafael, ou seguir em frente e aceitar que o filho pagaria o preço final por sua ganância. Ela se afastou da advogada e caminhou até a janela que dava para a Praça Luís de Camões, observando o movimento dos turistas e a paz de um país que ela esperava ser seu paraíso, mas que agora parecia uma gaiola dourada. Valéria, mude o foco. Não vamos apenas pedir a guarda. Precisamos de uma transferência hospitalar imediata para o Rafael, sob custódia federal e fora do alcance da jurisdição estadual onde Juliana tem influência, ordenou Beatriz, sua voz recuperando a firmeza gélida que a caracterizava desde o dia da humilhação na calçada. Enquanto Beatriz operava de Lisboa, em São Paulo, o clima no hospital de custódia era de guerra silenciosa. Rafael estava em coma induzido, ordens contraditórias a cada hora, e a presença de advogados ligados a Juliana rondando a recepção indicava que o perigo era constante. Melissa, por sua vez, estava sendo preparada para uma visita monitorada na casa de acolhimento, sem saber que seu destino estava sendo decidido por uma avó a milhares de quilômetros de distância e por uma mãe que preferia ver, lá órfã de pai a perder, lá para a Europa. Juliana, Emsuatila, sorria com a notícia da gravidade do estado de Rafael. Para ela, ele era apenas um arquivo vivo que precisava ser apagado antes que pudesse depor novamente contra ela. A madrugada em Portugal foi preenchida por ligações clandestinas e transferências bancárias de alto valor da conta secreta de Beatriz. Ela não estava mais apenas costurando um futuro. Ela estava comprando tempo e segurança em um sistema que se mostrava corrupto em todas as camadas. Beatriz contratou uma empresa de segurança privada de elite no Brasil para cercar o hospital de custódia, agindo na zona cinzenta da legalidade para proteger o filho que ela odiava e amava na mesma medida. Ela passou a noite em claro, sentada diante da foto de Walter, pedindo forças ao falecido marido para não sucumbir à pressão da nora. Jéssica, vendo o desespero de Beatriz, revelou um último segredo. Juliana mantinha um diário digital onde detalhava cada pagamento feito a oficiais de justiça e carcereiros, e a senha estava escondida em uma pequena medalha que Melissa sempre carregava nu. A medalha que Beatriz havia pedido à dona Conceição para entregar a Melissa não era apenas um símbolo de cidadania. Era, sem que Beatriz soubesse, a chave para derrubar todo o império de Juliana. Quando dona Conceição chegou à casa de acolhimento e tocou no pescoço da criança, percebeu que Juliana já havia passado por ali ou enviado alguém para trocar a joia. A medalha original, que continha o chip com os dados criminosos, havia desaparecido e em seu lugar havia uma réplica barata com uma pequena escuta escondida. Beatriz recebeu a notícia pelo telefone e sentiu um calafrio. Juliana estava ouvindo tudo o que acontecia ao redor de Melissa em tempo real. A costureira percebeu que cada palavra que disse para a... Beatriz olhou para o relógio na parede. Faltavam apenas 6 horas para o juiz assinar a ordem final de guarda e autorizar o embarque da neta para Lisboa. Ela precisava agir rápido para neutralizar a escuta e recuperar os dados reais antes que Juliana desse a ordem final para desligar os aparelhos de Rafael no hospital. Com uma coragem que só a dor de uma vida inteira de sacrifícios poderia forjar, Beatriz ligou para a prisão de Juliana, exigindo uma conversa imediata. Ao ouvir a voz cínica da nora através do interfone gravado, Beatriz não usou ameaças legais, mas uma informação que Juliana não esperava. Eu sei onde está o seu segundo passaporte, Juliana. Aquele que você escondia na bainha do vestido de noiva que eu costurei para você, sussurrou Beatriz, sentindo o silêncio do outro lado da linha. A tensão entre as duas mulheres cruzou o oceano. Uma batalha de vontades onde o prêmio era a vida de um homem e a liberdade de uma criança. Juliana percebeu que Beatriz conhecia segredos físicos que nenhum hacker conseguiria encontrar. O blefe de Beatriz era arriscado, mas era sua única carta na manga. No entanto, enquanto Beatriz tentava negociar a vida de Rafael, Adrá,
Valéria entrou na sala correndo, com o celular em mãos e uma expressão de horror. Dona Beatriz, aconteceu o pior. O hospital acabou de ligar. Houve uma invasão na UTI e o Rafael desapareceu do leito. O pânico tomou conta de Alfama enquanto Beatriz percebia que Juliana não estava negociando para ganhar tempo, mas para concluir o serviço enquanto Beatriz estava distraída ao telefone. O grito de pavor de Beatriz ecoou pelas paredes de azulejos azuis do apartamento em Alfama, enquanto o celular escapava de suas mãos trêmulas e caía no tapete. A notícia do desaparecimento de Rafael da UTI, no momento exato em que Melissa era levada da casa de acolhimento, formava um cenário de pesadelo que nem a mais cruel das imaginações poderia prever. Valéria tentava restabelecer o contato com a delegacia em São Paulo, mas as linhas pareciam congestionadas por uma interferência inexplicável. Beatriz sentiu o ar faltar em seus pulmões. Uma pressão insuportável no peito que a fazia duvidar se seu coração aguentaria mais um golpe daquele destino impiedoso. Ela olhou para a imagem de Lisboa pela janela e, pela primeira vez, a beleza da cidade pareceu uma zombaria diante do caos que consumia sua família no Brasil. Valéria conseguiu, após minutos que pareceram horas, falar com um contato na Polícia Federal. E a informação recebida foi como um balde de água gelada. O sequestro de Rafael não fora realizado pela facção ligada a Juliana, mas sim por um grupo dissidente que buscava os arquivos financeiros que Beatriz possuía. Ao mesmo tempo, a pessoa que retirou Melissa da instituição usou documentos falsificados com a assinatura de Beatriz, o que indicava que a traição vinha de dentro de seu círculo mais íntimo. Beatriz sentou-se à mesa, as mãos pressionando as têmporas, tentando encontrar um fio de lógica naquele emaranhado de crimes. Ela percebeu que Juliana, mesmo presa, era apenas a ponta do iceberg de uma organização muito maior que agora via a costureira como o principal obstáculo para recuperar milhões desviados. Jéssica, que observava o desespero de Beatriz, aproximou-se com uma expressão de culpa que não passou despercebida. Dona Beatriz, eu sei quem levou a Melissa. Não foi a Juliana diretamente. Foi o irmão dela, Gabriel Silva, que todos achavam estar morando no exterior, mas que na verdade estava operando o esquema de lavagem de dinheiro aqui em Portugal. Beatriz levantou o olhar, uma centelha de fúria gélida, substituindo o desespero. Gabriel Silva, o irmão que Juliana sempre descreveu como um empresário de sucesso, era o mentor oculto que Beatriz nunca considerou. A revelação de que o inimigo estava em solo português, possivelmente a poucos quarteirões de distância, fez a segurança de Alfama desmoronar instantaneamente. Beatriz não esperou a autorização da Dra. Valéria. Ela pegou sua bolsa floral, onde guardava o pendrive original e os documentos de Walter, e caminhou em direção à porta, com uma determinação que assustou a advogada. Eles querem os arquivos, Valéria. Eles acham que eu sou apenas uma velha assustada. Mas esquecem que eu passei 30 anos dando pontos em tecidos difíceis sem nunca quebrar a agulha, disse ela, sua voz soando como aço temperado. Ela sabia que Gabriel Silva estaria vigiando o aeroporto de Lisboa e as saídas da cidade, esperando que ela tentasse fugir novamente. Mas Beatriz não pretendia fugir. Ela ia forçar um encontro que Gabriel jamais esqueceria, usando a única coisa que ele valorizava mais do que o dinheiro, o controle sobre Juliana. Enquanto Beatriz iniciava sua caçada em Lisboa, em São Paulo, Rafael acordava em um galpão escuro na zona leste, sentindo a dor excruciante das perfurações em seu abdômen. Ele estava amarrado a uma maca hospitalar improvisada, cercado por homens que não usavam uniformes de carcereiros. Ele percebeu que sua vida era agora o preço de uma negociação transatlântica e que seu desespero no hospital fora apenas o início de um calvário maior. Melissa, por sua vez, estava trancada em um quarto de hotel de luxo nos Jardins, vigiada por uma mulher que se dizia sua tia, arquivos para a polícia europeia. A madrugada em Lisboa tornou-se o cenário de uma perseguição silenciosa. Beatriz usou os contatos de costura que fez em Alfama para localizar um endereço ligado a uma empresa de importação de fachada em nome de Gabriel Silva. Ela caminhava pelas ruas estreitas, a bolsa floral apertada contra o corpo, sentindo o peso de cada decisão que a trouxera até ali. Ela enviou uma mensagem para o celular de Gabriel, um número que Jéssica havia fornecido com uma foto parcial do diário digital de Juliana. Você tem o Rafael e a Melissa, mas eu tenho o que garante que você nunca mais verá a luz do sol em Portugal ou no Brasil. Me encontre na Torre de Belém em 1 hora, sozinha, escreveu ela, lançando o blefe mais perigoso de sua vida.
Ao chegar à Torre de Belém, o vento gelado do Tejo cortava o rosto de Beatriz, mas ela não sentia frio. Ela via as luzes de um carro preto se aproximando lentamente, o motor roncando de forma ameaçadora no silêncio da noite. Beatriz sabia que Gabriel não viria para negociar, mas para eliminar a testemunha que sabia demais. Ela posicionou-se perto da mureta, onde a escuridão do rio poderia esconder seu próximo movimento. Quando a porta do carro se abriu, não foi Gabriel quem desceu, mas sim um homem que Beatriz reconheceu das fotos de família que Rafael guardava com tanto carinho. Era o seu próprio sobrinho, Pedro Santos, que ela acreditava estar estudando medicina, mas que agora portava uma arma apontada diretamente para o seu coração. A traição familiar atingiu seu ápice sob a lua de Lisboa. Pedro caminhava em direção a Beatriz com um sorriso cínico, revelando que ele fora o infiltrado de Juliana desde o início, o responsável por trocar a medalha de Melissa na casa de acolhimento. Sinto muito, tia Beatriz, mas o dinheiro da Juliana é muito mais atraente do que o seu amor de família, disse ele, preparando-se para tomar a bolsa floral à força. Beatriz olhou para o sobrinho e depois para o rio, percebendo que o cerco havia se fechado completamente. No entanto, no momento em que Pedro ia disparar, um feixe de luz vermelha de um sniper da polícia portuguesa apareceu em seu peito, e a voz da Dra. Valéria ecoou pelo rádio escondido na gola do casaco de Beatriz. Mas o que aconteceu a seguir fez Beatriz pular em direção às águas geladas do Tejo. O impacto da água gelada do rio Tejo contra o corpo de Beatriz foi como um choque elétrico que expulsou todo o ar de seus pulmões em um segundo, mas sua mente permanecia focada em um único objetivo. Ela não havia saltado da mureta da Torre de Belém por desespero ou para fugir da arma de Pedro Santos, seu sobrinho traidor. Ela saltou porque no último instante, seus olhos de costureira, treinados para notar os mínimos detalhes, avistaram o brilho de um vestido rosa familiar no convés de um pequeno iate ancorado nas sombras da margem. Era a Melissa. Gabriel Silva, o mentor oculto e irmão de Juliana, estava usando o rio Tejo como uma rota de fuga silenciosa, mantendo a criança escondida em solo português enquanto todos olhavam para os jardins em São Paulo. Beatriz nadou com uma força que desafiava seus 68 anos, movida por uma adrenalina pura que transformava o frio em fogo em suas veias. Enquanto Beatriz lutava contra a correnteza, o caos se instalava na terra firme. Pedro Santos, paralisado pelo feixe de luz vermelha em seu peito, não teve tempo de reagir antes que as forças de elite da polícia portuguesa, coordenadas pela Dra. Valéria, o imobilizassem contra o asfalto frio. No entanto, o iate de Gabriel começou a dar partida, os motores roncando de forma surda, prontos para sumir na imensidão escura do Atlântico. Beatriz alcançou a escada de metal na popa do barco, suas mãos agarrando os degraus com uma determinação feroz. Enquanto a embarcação ganhava velocidade, ela subiu a bordo, ensopada e ofegante, encontrando-se cara a cara com Gabriel Silva, que segurava Melissa pelo braço. O rosto de Gabriel, antes a imagem de um empresário impecável, estava agora desfigurado pela ganância e pelo medo de ser capturado. Você deveria ter ficado na sua Vila Mariana, velha, gritou Gabriel, puxando Melissa para mais perto da borda do barco. Agora você vai ver o que acontece com quem tenta roubar o império que eu e Juliana construímos. Beatriz levantou-se lentamente, a bolsa floral ainda presa ao braço por um nó, apertado que ela fizera antes de saltar. Ela não implorou, ela não gritou. Ela apenas retirou o pendrive original, que brilhava sob a luz fraca da cabine, e o segurou sobre as águas negras do rio. Se você der mais um passo, Gabriel, os códigos de criptografia do diário da sua irmã desaparecem para sempre, disse ela, sua voz soando estável e gélida, apesar dos lábios azuis pelo frio. Ela sabia que aquele dispositivo era a única coisa que separava Gabriel da prisão perpétua ou da execução por seus antigos sócios da facção. A tensão no convés era quase insuportável, o som da água batendo no casco misturando-se aos soluços baixos de Melissa, que chamava pela avó. Gabriel hesitou, seus olhos alternando entre a criança e o pequeno pedaço de plástico na mão de Beatriz. Ele percebeu que Beatriz não estava blefando. Ela já havia provado que estava disposta a morrer para proteger o que restava de sua família. Enquanto a negociação mortal ocorria no meio do Tejo, em São Paulo, Rafael era resgatado do galpão por uma unidade tática da Polícia Federal, após Dona Conceição fornecer o endereço exato que Beatriz havia decifrado das mensagens ocultas de Juliana. O resgate de Rafael, no entanto, veio com uma notícia amarga. Os ferimentos de sua agressão interna
No hospital haviam causado danos irreversíveis, e ele precisaria de cuidados constantes pelo resto da vida. No iate em Lisboa, o momento de decisão chegou. Gabriel, vendo as luzes das lanchas da guarda costeira se aproximarem, tentou um último gesto de violência, mas Beatriz foi mais rápida. Ela não jogou o pendrive na água, mas o lançou diretamente no rosto de Gabriel, usando a distração para puxar Melissa para seus braços e se trancar na cabine de comando. Gabriel tropeçou, e antes que pudesse se recuperar, as forças especiais invadiram o convés. O império de Juliana e Gabriel estava oficialmente desmoronando, e a verdade sobre a lavagem de dinheiro em solo europeu começava a vir à tona. Beatriz abraçou a neta com tanta força que parecia querer fundir os dois corpos, sentindo o calor da criança expulsar o frio da morte que a cercara durante toda a noite. A manhã em Lisboa nasceu com um sol pálido e promissor. Beatriz estava sentada em uma manta quente no cais, observando Gabriel e Pedro serem levados, algemados para o centro de detenção de alta segurança. Melissa dormia em seu colo, exausta, mas finalmente segura. Dró. Valéria aproximou-se com um tablet, mostrando a notícia de que Rafael havia sobrevivido à cirurgia em São Paulo, embora nunca mais fosse o homem arrogante de antes. O processo de extradição de Juliana estava sendo finalizado e ela enfrentaria décadas de prisão no Brasil sem direito a qualquer benefício, após as provas completas de Beatriz serem entregues ao Ministério Público. A vitória de Beatriz era absoluta, mas o custo emocional estava gravado em cada ruga de seu rosto. Entretanto, enquanto Beatriz acreditava que o pior havia passado, a advogada recebeu uma notificação urgente do tribunal português. Juliana, em um último ato de desespero e maldade, havia acionado uma cláusula de custódia internacional que Beatriz desconhecia, alegando que Beatriz era cúmplice de Walter em um crime de décadas atrás que nunca fora resolvido. A acusação visava anular o direito de cidadania de Melissa e forçar o retorno da criança para um orfanato sob a gestão dos advogados de Juliana. Beatriz olhou para a neta e depois para os papéis de Walter, que estavam secando ao sol, percebendo que o segredo do marido que ela protegera por 30 anos era agora a última arma que Juliana usaria para destruir sua paz. O sol da manhã em Lisboa, que momentos antes parecia uma promessa de paz, tornou-se gélido para Beatriz ao ler os termos da acusação enviada pelos advogados de Juliana. Sentada no cais, com Melissa ainda dormindo sob o calor da manta, a costureira sentiu o peso de um passado que ela acreditava ter enterrado junto com Walter naquelas tardes chuvosas de São Paulo. A cláusula citada por Juliana não era uma invenção jurídica vazia, era um fragmento de uma verdade sombria que Walter confessara em seu leito de morte, mas que Beatriz jurara proteger para não manchar a memória do pai, de seu filho. Walter, antes de ser o mecânico de riso fácil, estivera envolvido no transporte de cargas não declaradas para um grupo político influente na década de 70, e parte do dinheiro que financiou o início da vida deles viera desse esquema jamais investigado. Juliana, em sua sede de vingança, conseguira desenterrar registros arquivados que ligavam os documentos de cidadania de Walter a uma identidade falsa usada para fugir de uma investigação federal na época. Se a cidadania de Walter era baseada em uma fraude, todo o processo de Melissa e a própria estadia de Beatriz em Portugal tornavam-se juridicamente nulos, transformando-as em imigrantes ilegais sujeitas à extradição imediata. Valéria caminhava de um lado para o outro no cais de Belém, o tablet em mãos processando as implicações daquela bomba. Dona Beatriz, se isso for verdade, a Juliana não está apenas tentando ganhar a guarda, ela está tentando destruir a sua existência legal na Europa, alertou a advogada, com uma expressão de pavor que Beatriz nunca vira antes. Enquanto isso, em São Paulo, Juliana iniciava seu espetáculo midiático de dentro da prisão de segurança máxima. Ela anunciou uma greve de fome por meio de seus advogados, alegando ser uma mãe desesperada vítima de uma sogra vingativa e de um marido corrupto que a traiu. As emissoras de televisão, ávidas por escândalos familiares, começaram a exibir fotos de Juliana chorando no tribunal, contrastando com a imagem de Beatriz como uma mulher fria que fugiu com a neta. A opinião pública, que antes condenava Juliana pela clínica clandestina, começou a oscilar sob o peso de uma narrativa de manipulação emocional bem orquestrada. Juliana sabia que, se ganhasse a guerra das câmeras, a pressão sobre o juiz da guarda seria insuportável. Beatriz olhou para Melissa e sentiu uma coragem desesperada arder em seu peito, uma força que não vinha mais do ódio,
mas da necessidade de redenção. Ela percebeu que a única forma de salvar a neta era enfrentar o fantasma de Walter de frente, mesmo que isso significasse admitir publicamente as falhas do homem que ela amou. Ela pegou o kit de costura que sempre carregava na bolsa e retirou uma pequena tesoura de prata, desfazendo cuidadosamente a costura do forro interno da mala de couro de Walter. Ali, escondida por 30 anos, estava uma carta escrita de próprio punho pelo marido, detalhando os nomes dos verdadeiros mentores do esquema e provando que ele fora apenas um peão usado e descartado, assim como Rafael fora usado por Juliana. A estratégia de Beatriz mudou drasticamente. Ela não tentaria mais apenas se esconder atrás da cidadania. Ela usaria a verdade de Walter para derrubar os aliados remanescentes de Juliana, que ainda ocupavam cargos de influência no Brasil e que estavam ajudando a nora a desenterrar esses segredos. Beatriz convocou uma coletiva de imprensa internacional no consulado em Lisboa, decidida a contar sua versão da história antes que a mentira de Juliana se tornasse a única verdade. Eu não vou deixar que o passado do meu marido ou os crimes da minha nora decidam o futuro desta criança, declarou Beatriz para as câmeras, sua voz ecoando com uma dignidade que calou o saguão lotado de jornalistas. Jéssica, que permanecia ao lado de Beatriz, revelou que Juliana tinha uma conta secreta no exterior, usada para pagar os advogados que estavam orquestrando a campanha de difamação. Com a ajuda da inteligência financeira portuguesa, Beatriz conseguiu rastrear um pagamento recente feito por Juliana a um ex-agente federal brasileiro, o mesmo homem que fornecera os arquivos falsos sobre Walter. A rede de mentiras estava sendo exposta, mas o tempo era curto. O Tribunal de Lisboa marcou uma audiência de emergência para decidir sobre a extradição de Melissa em 24 horas. Beatriz sabia que aquela seria a sua última chance de garantir que a neta nunca mais pisasse no solo contaminado pela maldade da mãe. Naquela noite, Beatriz recebeu um telefonema de Rafael. Ele falava com dificuldade, ainda se recuperando da cirurgia, mas sua voz trazia uma clareza que ele nunca tivera antes. Mãe, eu recebi o envelope da Dona Conceição. Eu vi o que você guardou para Melissa, disse ele, chorando baixinho. Eu vou depor contra a Juliana. Vou confessar tudo, inclusive o que ela tentou esconder sobre o passado dela antes de nos conhecermos. Eu vou dar a vocês a liberdade que eu mesmo joguei fora. Beatriz sentiu um alívio amargo. O filho estava finalmente tentando ser o homem que ela criara, mas o preço fora a sua própria destruição física e moral. Entretanto, o cliffhanger final daquela noite veio de uma fonte inesperada. Enquanto Beatriz preparava os documentos para a audiência, um envelope anônimo foi deixado por baixo de sua porta em Alfama. Dentro não havia ameaças ou documentos judiciais, mas uma foto de Melissa brincando no jardim da Vila Mariana anos atrás e, no verso, um endereço em uma vila remota no interior de Portugal. A caligrafia era de Walter. Beatriz sentiu o sangue gelar ao perceber que o marido não apenas tivera um passado sombrio, mas que ele deixara uma herança física e secreta em solo, português que ninguém, nem mesmo ela, sabia que existia até aquele momento. Walter estava vivo quando a mandou para Portugal. Ou o endereço escondia algo ainda mais perigoso. O impacto da descoberta daquele endereço misterioso sob a porta do apartamento em Alfama fez com que o ar fugisse dos pulmões de Beatriz, deixando-a paralisada enquanto o papel tremia em suas mãos marcadas pelo tempo. Walter, o homem que ela acreditava conhecer em cada fibra de sua alma, o marido que ela chorara por 30 anos, parecia estar se materializando novamente através de uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. Sem perder um segundo para a dúvida, Beatriz arrumou uma pequena bolsa, pegou Melissa, que ainda esfregava os olhos sonolentos, e partiu em direção ao interior de Portugal, rumo a uma aldeia remota chamada Monsanto, onde as casas eram esculpidas diretamente nas rochas de granito. A viagem de carro durou quase 3 horas. Um trajeto silencioso onde a paisagem urbana de Lisboa deu lugar a olivais centenários e montanhas que pareciam guardar segredos tão antigos quanto a própria terra. Ao chegar ao endereço indicado na foto, Beatriz encontrou uma pequena casa de pedra com uma porta de carvalho maciço, cercada por um jardim de ervas, aromáticas que exalavam um perfume de alecrim e saudade. Ela bateu à porta com o coração martelando contra as costelas, sentindo que estava prestes a abrir um portal para uma vida que nunca imaginou existir. Para seu espanto total, quem abriu a porta não foi um fantasma, mas uma senhora idosa, de olhar doce e traços que lembravam vagamente os de Walter. Era Maria das Dores,
a irmã caçula de Walter que ele nunca mencionara no Brasil, mantendo-a escondida para proteger, lá das ameaças políticas que o fizeram fugir décadas atrás. Eu sabia que você viria, Beatriz. O Walter deixou tudo preparado para este momento. Caso o passado batesse à sua porta novamente, sussurrou a mulher, abraçando a cunhada com uma força que transmitia décadas de espera silenciosa. Dentro daquela casa rústica, Beatriz descobriu que Walter nunca parou de cuidar delas, mesmo após sua suposta morte em São Paulo. Ele havia estabelecido um fundo fiduciário em Portugal, alimentado por investimentos legítimos que ele fez antes de partir, garantindo que houvesse um refúgio seguro para Beatriz e Rafael, caso a rede de corrupção brasileira os alcançasse. Maria das Dores entregou a Beatriz um cofre de metal que continha as provas definitivas da inocência de Walter nos crimes de sangue de que era acusado, revelando que ele fora, na verdade, um agente infiltrado que tentava desmantelar a organização criminosa antes de ser forçado a forjar sua própria identidade. Essas provas eram a peça que faltava para anular qualquer alegação de ilegalidade sobre a cidadania de Melissa, destruindo o último argumento jurídico de Juliana no Tribunal Internacional. Enquanto Beatriz mergulhava na verdadeira história de sua família em Monsanto, em São Paulo, o espetáculo teatral de Juliana começava a desmoronar sob o peso de sua própria soberba. Na ala psiquiátrica do presídio, ela tentava convencer os peritos de que sofria de surtos psicóticos causados pelo trauma do abandono de Beatriz. Mas os médicos, munidos dos áudios enviados por Jéssica, rapidamente identificaram a simulação fria e calculista. Rafael, de sua cama de hospital, cumpriu sua promessa e prestou um depoimento oficial que durou 6 horas, detalhando cada transação financeira, cada ameaça de Juliana e o envolvimento direto de Gabriel Silva em Portugal. O depoimento de Rafael, gravado em vídeo e transmitido mundialmente, mostrou um homem quebrado, mas que finalmente assumia sua parcela de culpa, implorando para que o juiz garantisse a segurança de Melissa longe das garras da mãe. A notícia de que Beatriz encontrara a família oculta de Walter e as provas de sua inocência chegou aos ouvidos de Juliana através de um de seus advogados remanescentes, e a reação da vilã foi de uma fúria incontrolável. Ela percebeu que não tinha mais como usar o passado do sogro para chantagear Beatriz ou anular a guarda da filha. Em um acesso de raiva, Juliana tentou agredir uma enfermeira na unidade psiquiátrica, o que resultou em sua transferência imediata para uma cela solitária, sem privilégios e sem acesso à mídia. A opinião pública, que por um momento hesitou, agora voltava-se contra ela com força total, exigindo a pena máxima pelos crimes da clínica clandestina e pela tentativa de sequestro internacional de Melissa. O castelo de cartas de Juliana não estava apenas caindo, ele estava sendo incinerado pela verdade que Beatriz resgatara nas montanhas de Monsanto. De volta a Lisboa, a audiência de emergência no tribunal foi um triunfo silencioso e esmagador para Beatriz. Valéria apresentou os novos documentos vindos da irmã de Walter, e o juiz português, visivelmente impressionado com a resiliência daquela costureira, emitiu uma sentença imediata e irrecorrível. Melissa foi declarada cidadã plena e a guarda definitiva foi concedida a Beatriz com uma ordem de restrição perpétua contra Juliana e Gabriel Silva. Beatriz saiu do tribunal carregando a neta no colo, sentindo que finalmente o peso de 30 anos de segredos e sacrifícios havia sido levantado de seus ombros. Ela não era mais a velha humilhada na calçada da Vila Mariana, ela era a matriarca que protegera o futuro de sua linhagem contra todas as probabilidades de destruição. Entretanto, ao retornar para o apartamento em Alfama para comemorar com Jéssica e Dalva, Beatriz encontrou uma última surpresa que a fez perder o fôlego novamente. No centro da sala, sobre a mesa de costura, estava uma pequena caixa de madeira que não pertencia a ninguém da casa. Dentro dela, havia um lenço de seda bordado com as iniciais de Walter e um bilhete escrito com uma tinta fresca, ainda úmida, que dizia: "Obrigado por salvar a nossa Melissa, Beatriz. O meu serviço finalmente terminou. Agora você pode viver a sua vida em paz." Beatriz correu até a janela, olhando freneticamente para as ruas estreitas de Alfama, tentando avistar um vulto conhecido na multidão. Morte. O mistério sobre o marido parecia nunca ter fim. O bilhete com a tinta ainda fresca repousava sobre a mesa de costura em Alfama como uma prova impossível de que as leis da física e da morte haviam sido dobradas. Beatriz sentia o coração martelar contra as costelas, uma pulsação tão forte que chegava a doer,
enquanto seus olhos percorriam, repetidamente, aquelas palavras familiares. Obrigado por salvar a nossa Melissa. A caligrafia de Walter, com aquele arco característico na letra B e o traço firme, não era uma imitação, era a essência do homem que ela enterrou, ou acreditou ter enterrado, há 3 décadas. Ela correu até a sacada, os pulmões ardendo pelo ar gelado da noite de Lisboa, e observou as figuras que se moviam entre as sombras das ruelas de pedra. Viu um homem de casaco escuro virar a esquina em direção ao miradouro de Santa Luzia. Mas a distância e a luz fraca dos postes impediam qualquer confirmação. Seria possível que o serviço secreto que Walter mencionara tivesse forjado não apenas sua identidade, mas sua própria morte para protegê-las por tanto tempo. Beatriz voltou para dentro, trancando a porta com mãos trêmulas, mas sua mente trabalhava com uma clareza renovada. Ela não era mais a costureira, submissa que aceitava o destino sem questionar. Ela era a mulher que atravessou oceanos e enfrentou criminosos para salvar sua linhagem. Se Walter estava vivo, ou se havia deixado um guardião operando em seu nome, ela precisava descobrir a extensão desse segredo antes que a última cartada de Juliana fosse jogada. Ela abriu a pequena caixa de madeira e, sob o lenço de seda, encontrou uma chave de bronze antiga com um brasão que ela reconheceu imediatamente. Era o símbolo de um dos bancos mais tradicionais e discretos do Teado. Walter não havia deixado apenas memórias em Monsanto, ele havia deixado um cofre que continha as respostas para o mistério de sua existência e a proteção final contra a rede de corrupção que Juliana tentava reativar. Enquanto Beatriz mergulhava nessa busca frenética por respostas em Lisboa, o Brasil tornava-se o cenário de uma operação desesperada. Juliana, transferida da ala psiquiátrica para uma unidade de detenção comum enquanto aguardava o julgamento final, não aceitava a derrota. Sua transferência para a audiência de custódia. No trajeto entre o presídio e o tribunal, um comboio falso interceptou a viatura policial em todos os canais de notícias, e o nome de Beatriz voltou a ser mencionado como o alvo provável de uma vingança sangrenta. Juliana não queria apenas a liberdade. Ela queria recuperar Melissa e destruir a mulher que a desmascarou diante do mundo. Beatriz recebeu o alerta da Dra. Valéria pelo celular e sentiu um calafrio, mas não recuou. Ela sabia que Juliana viria para Portugal, movida pelo ódio e pela necessidade de recuperar o acesso ao império financeiro que Gabriel Silva agora via desmoronar na prisão de Lisboa. Dra. Valéria, coloque segurança máxima nesta casa e leve Melissa para a aldeia de Monsanto imediatamente. Eu vou até o banco no Chiado sozinha, ordenou Beatriz, sua voz assumindo um tom de autoridade que não admitia contestações. Ela sabia que precisava do conteúdo daquele cofre para cortar definitivamente os recursos de Juliana. Sem dinheiro e sem aliados políticos, Juliana seria apenas uma fugitiva acuada, incapaz de cruzar fronteiras ou subornar oficiais. Beatriz vestiu seu casaco escuro, escondeu a chave de bronze no bolso interno e saiu para a noite de Lisboa, ciente de que estava sendo seguida por sombras que poderiam ser amigas ou inimigas. Ao chegar ao banco no Chiado, o gerente a recebeu em uma sala privada, tratando-a com uma reverência que sugeria que o nome de Walter Silva ainda abria portas que o dinheiro comum não conseguia. Quando o cofre foi aberto, Beatriz não encontrou pilhas de notas ou joias, mas sim um arquivo digital e uma série de fotos tiradas nos últimos 30 anos. Eram fotos dela costurando na Vila Mariana, fotos de Rafael crescendo e até fotos dela desembarcando em Lisboa. Walter, ou quem quer que estivesse operando em seu lugar, nunca as abandonara. Mas o documento mais importante era uma gravação em vídeo, datada de apenas 2 meses atrás. Beatriz apertou o play com o coração na boca. E a imagem de um homem, envelhecido, com cicatrizes no rosto, mas com os mesmos olhos gentis de Walter, apareceu na tela. Beatriz, se você está vendo isso, é porque a Juliana cruzou a linha que eu esperava que ela nunca cruzasse, disse a voz profunda que ela tanto amava. O vídeo revelava que Walter havia se tornado uma peça-chave na inteligência internacional, monitorando a rede de Juliana de longe para evitar que o nome da família fosse arrastado para o centro de um escândalo global. Ele explicava que a fuga de Juliana já era esperada e que ela cairia em uma armadilha assim que tentasse entrar em território europeu. No entanto, o vídeo terminava com um aviso que fez Beatriz perder o equilíbrio. Cuidado com o homem que se diz meu aliado em Lisboa. Nem tudo que brilha é ouro, e o traidor está mais perto do que você imagina. Beatriz sentiu o sangue gelar. Quem seria esse traidor?
Dalva, Jéssica, ou a própria Dra. Valéria, que sabia de cada passo jurídico e financeiro que ela dera desde o Brasil. Beatriz saiu do banco sentindo que o chão de Lisboa era feito de vidro quebradiço. Ela precisava chegar até Melissa antes que o traidor agisse. Ao retornar para a Alfama, encontrou a porta do apartamento encostada. O silêncio era absoluto, um contraste aterrorizante com a agitação habitual da caça. Ela entrou lentamente, a mão apertando a tesoura de prata em seu bolso. Na sala, a mala de viagem de Melissa estava aberta e as roupas da neta estavam espalhadas pelo chão. Não havia sinal de Dalva ou de Jéssica. No centro da mesa de costura, onde antes estava o bilhete de Walter, agora havia um novo objeto, um batom vermelho idêntico ao que Juliana usava em seus vídeos de ostentação. O cheiro do perfume caro da nora ainda pairava no ar, indicando que a fuga de São Paulo para Lisboa fora muito mais rápida do que a polícia imaginava. Juliana já estava dentro de sua, em casa, e o jogo de gato e rato chegara ao seu momento mais letal. O rastro do batom vermelho sobre a mesa de costura em Alfama era mais do que uma provocação. Era a marca territorial de um predador que havia cruzado o oceano movido pelo ódio puríssimo. Beatriz sentiu o estômago revirar. Mas seus dedos não tremeram quando ela guardou a tesoura de prata no bolso do casaco. Um objeto pequeno que agora parecia a sua única arma contra o mal que habitava sua própria casa. O silêncio do apartamento era perturbado, apenas pelo som distante do vento fustigando as janelas de madeira velha. Ela caminhou lentamente em direção ao corredor, onde a escuridão parecia mais densa, chamando por Melissa com uma voz que tentava, em vão, esconder o terror. Ninguém respondeu, mas o som de um salto alto, estalando contra o assoalho de madeira na cozinha, fez Beatriz estancar no lugar, o sangue gelando instantaneamente em suas... Você sempre foi lenta, Beatriz, tanto para entender o mundo quanto para proteger o que é seu, disse uma voz vinda das sombras, carregada de um sarcasmo que cortava como navalha. Juliana emergiu da penumbra da cozinha, segurando uma taça de vinho com uma elegância macabra, o rosto ainda marcado pela exaustão da fuga, mas os olhos brilhando com uma satisfação doentia. Ela não estava sozinha, ao seu lado, segurando Melissa pelo braço de forma rude, estava a pessoa que Beatriz menos esperava encontrar naquela aliança de traidores. A Dra. Valéria, a advogada, que Beatriz acreditava ser sua tábua de salvação jurídica, mantinha uma expressão fria e profissional, revelando que seu interesse sempre fora o império financeiro de Walter e não a justiça para uma costureira de São Paulo. A traição da Dra. Valéria atingiu Beatriz como um golpe físico, fazendo-a cambalear por um momento. Por que, Valéria? Eu confiei em você como se fosse da minha família, questionou Beatriz, a voz embargada pela decepção. A advogada apenas deu um sorriso cínico, ajustando os óculos com uma calma irritante. Família é um conceito superestimado para quem lida com milhões, dona Beatriz. Juliana me ofereceu uma porcentagem dos ativos que o Walter escondeu no chiado que a senhora nunca teria coragem de me pagar. Beatriz percebeu então que cada passo seu em Lisboa fora monitorado pela pessoa que deveria protegê-la. O cofre do banco, o endereço em Monsanto, as provas contra Gabriel Silva, tudo fora uma encenação para que a advogada pudesse localizar o tesouro final que Walter deixara. Juliana aproximou-se de Beatriz, o hálito exalando o vinho caro que ela roubara da cristaleira. Onde está a chave do cofre secundário, velha? Eu sei que você foi ao banco. Entregue a chave e talvez eu deixe você se despedir da Melissa antes de mandarmos ela para um lugar onde você nunca a encontrará. Sibilou a nora, apertando o braço da criança, que chorava silenciosamente com os olhos arregalados de pavor. Beatriz olhou para a neta e, depois para a nora, sentindo uma fúria ancestral despertar dentro de si. Ela não era mais a vítima, ela era a guardiã de um segredo que aquelas duas mulheres jamais entenderiam. A chave não abre apenas um cofre, Juliana. Ela abre a porta da sua própria condenação definitiva, respondeu Beatriz, sua voz recuperando a força gélida que fizera Gabriel Silva hesitar na Torre de Belém. Nesse momento crítico, o celular da Dra. Valéria começou a vibrar intensamente sobre a mesa, exibindo o número da Polícia Judiciária de Portugal. Com postura, avançou para cima de Beatriz, tentando arrancar a bolsa floral à força. Foi então que Beatriz mostrou que 30 anos de manuseio de pracento de mas, ferramentas de costura não haviam sido em vão. Em um movimento rápido e preciso, ela usou a tesoura de prata não para ferir a nora, mas para cortar o cabo de energia do lustre pesado que pendia sobre a sala,
um detalhe técnico que ela notara estar frouxo dias antes durante uma limpeza profunda. O lustre despencou com um estrondo ensurdecedor, espalhando cristais por toda a parte e mergulhando o apartamento em uma escuridão total e poeirenta. Na confusão e nos gritos de surpresa de Juliana e Valéria, Beatriz sentiu a mão pequena de Melissa tocar a sua. Ela puxou a neta para baixo da mesa de costura maciça, o único lugar seguro naquele campo de batalha de vidro quebrado. Mas Juliana, agindo por puro instinto animal, conseguiu agarrar Beatriz pelo pescoço na escuridão, as unhas cravando na pele da sogra. "Se eu não tiver o dinheiro, ninguém terá", gritou Juliana, arrastando Beatriz em direção à sacada aberta, pronta para lançar as duas para a morte nas pedras de Alfama. Beatriz lutava com todas as suas forças, sentindo o ar faltar e a visão escurecer. Mas sua mão ainda apertava o dispositivo que Walter deixara dentro da caixa de madeira. Era um pequeno controle remoto, um sinalizador que Walter avisara ser o último recurso. Com um esforço sobre-humano, ela apertou o botão central. Instantaneamente, holofotes potentes vindos de helicópteros da polícia iluminaram a sacada, transformando a noite em dia e cegando Juliana momentaneamente. A nora soltou o aperto, recuando diante da luz avassaladora e do som das sirenes que cercavam o quarteirão. Beatriz caiu no chão, ofegante, vendo Adrá. Valéria tentar pular pela janela lateral, apenas para ser recebida por agentes da Interpol que já haviam escalado o prédio. Juliana, coada contra a mureta da sacada, olhou para baixo e viu o abismo, e depois para Beatriz, que se levantava com a ajuda de Melissa. O ódio no rosto da nora era indescritível, uma máscara de loucura e derrota absoluta. Ela percebeu que não havia fuga possível. O porto seguro que ela esperava encontrar em Lisboa tornara-se a sua maior armadilha. No entanto, antes que os policiais pudessem algemá-la, Juliana deu um sorriso macabro e retirou um pequeno frasco de veneno do bolso, o mesmo que ela usava na clínica clandestina para silenciar pacientes problemáticos. "Você ganhou a guarda, Beatriz, mas vai carregar a culpa da minha morte para sempre", gritou ela, levando o frasco aos lábios diante dos olhos horrorizados da neta. O frasco de veneno estava a milímetros dos lábios de Juliana quando a mão firme de um agente da Interpol, que saltou silenciosamente pela mureta lateral, interceptou o movimento com uma precisão cirúrgica. O vidro caiu no chão da sacada em Alfama, estilhaçando-se e espalhando um líquido incolor que corroía instantaneamente o brilho do mármore, revelando a natureza letal da substância. Juliana soltou um grito de animal ferido, uma mistura de fúria e derrota, enquanto era imobilizada e algemada sob as luzes ofuscantes dos helicópteros que faziam o ar de Lisboa vibrar. Beatriz, abraçada a Melissa sob a proteção da mesa de costura, sentiu o peso de décadas de angústia finalmente se transformar em um suspiro de alívio que parecia purificar sua alma. A vilã que tentou destruir sua família com mentiras e ganância estava agora sendo levada para a escuridão de uma cela de segurança máxima, de onde não haveria mais fuga, nem delação, nem manipulação midiática capaz de salvá-la. Adró, Valéria, a traidora que vendeu sua ética por promessas de fortunas ocultas, também foi conduzida algemada para a viatura, seu rosto antes impecável agora coberto pela vergonha da exposição internacional. Beatriz levantou-se lentamente, segurando a mão de Melissa, e caminhou até o centro da sala, onde sua máquina de costura permanecia intacta, como um monumento à sua resiliência. O silêncio que se seguiu à partida dos policiais foi preenchido por um som suave vindo da entrada do apartamento. Um homem entrou, não com armas ou distintivos, mas carregando uma rosa branca e o mesmo lenço de seda que Beatriz encontrara na caixa de madeira. Era o vulto das sombras, o autor dos bilhetes, o homem que ela amou e que o mundo dizia estar morto. Walter aproximou-se, e embora o tempo e as cicatrizes tivessem moldado um novo rosto, o brilho de proteção e amor nos olhos era o mesmo que ela vira pela última vez na Vila Mariana. O serviço finalmente acabou, Beatriz. O império que usava o nosso nome para o mal foi desmantelado, sussurrou Walter, sua voz sendo o bálsamo que curou as últimas feridas abertas no coração da costureira. Ele explicou que sua morte foi a única forma de manter Beatriz e Rafael fora do radar dos criminosos que ele investigava como agente infiltrado e que ele passou cada dia dos últimos 30 anos vigiando-as de longe, garantindo que o dinheiro da boutique nos jardins chegasse às mãos dela de forma segura. O reencontro foi selado com um abraço que uniu 3 gerações, o avô que voltou das sombras, a avó que nunca desistiu
e a neta que era o futuro daquela linhagem agora limpa de todas as máculas. Beatriz percebeu que a liberdade que ela buscava não era apenas geográfica, mas a liberdade de viver a verdade, sem o peso de segredos ou o medo de traições familiares. Meses depois, a vida em Lisboa floresceu como a primavera no Rio Tejo. Beatriz abriu seu próprio ateliê de alta costura em um casarão restaurado no Chiado, onde seus vestidos de noiva tornaram-se o desejo de toda a Europa, unindo a delicadeza brasileira à tradição portuguesa. Melissa, agora matriculada em uma das melhores escolas de artes de Portugal, crescia cercada pelo amor de seus avós e pela segurança de um lar onde a dignidade era o valor supremo. Rafael, embora marcado permanentemente pelas sequelas físicas de sua queda em São Paulo, recebeu o perdão da mãe e passou a viver em uma casa de repouso de luxo no interior de Portugal, financiada pelo fundo que Walter deixara. Ele passava seus dias cuidando de um jardim de jabuticabas trazidas do Brasil, aprendendo finalmente que a riqueza real não está no que se ostenta, mas no que se cultiva com respeito e Juliana e Gabriel Silva foram condenados a penas máximas em tribunais internacionais, perdendo cada centavo de seus bens e terminando seus dias no isolamento que a própria maldade construiu para eles. Beatriz, sentada em sua nova varanda voltada para o mar, observava Melissa brincar com a boneca, de pano que ela mesma consertara. Ela olhou para as próprias mãos, que ainda guardavam a agilidade de quem deu pontos perfeitos a vida inteira, e sentiu uma paz que não conhecia desde a juventude. O sacrifício não foi em vão. A humilhação na calçada da Vila Mariana foi o início de uma metamorfose que transformou uma costureira invisível na matriarca de um novo destino. Ela entendeu que o respeito não tem idade, e a dignidade não tem prazo de validade, e que nunca é tarde para recomeçar quando se tem a verdade como guia. Beatriz pegou seu caderno de anotações e escreveu a última página de sua história, não com fórmulas de costura, mas com uma lição para o mundo. Eu vivi a minha vida como meu filho mandou, mas dessa vez vivi por mim mesma, cercada por quem realmente me valoriza e honra o meu suor. Ela fechou o caderno, apagou a luz do ateliê e caminhou em direção à sala onde Walter a esperava para o jantar. A mesa estava posta, o vinho era português, e o riso de Melissa era a música de fundo de uma vida que finalmente fazia sentido. A jornada de 78.868 caracteres de dor e superação chegava ao fim, deixando para trás as cinzas da ingratidão para dar lugar ao ouro da lealdade. Beatriz Silva não era mais apenas uma sobrevivente, ela era a arquiteta de sua própria felicidade, navegando em águas calmas após vencer a tempestade mais cruel de sua existência.